wish I knew. Senhoras e senhores, estamos no ar, na hora que tem que começar. Seja muito bem-vindo ao pior canal do YouTube. Beijo pra vocês, tá? Um beijo pra todo mundo que tá assistindo aí. Um beijo pra você que tá ao vivo aí no chat, um bando de mal acabado aí. Um beijo pra vocês todos, um beijo pra você que tá assistindo gravado. Já começo logo essa live pedindo pra você deixar o joinha, tá? Já se inscreve se você não é inscrito ou inscrita. Deixa o joinha, me ajuda aí deixando o joinha, tá? E se você puder também me segue lá no Instagram. Vamos bater 100 mil inscritos naquela bagaça lá, tá bom? Vocês vão me ajudar bastante, vocês me seguindo lá no Instagram. Eu deixei fixado aí no chat e tá aqui na descrição também o link do meu Instagram. Vamos bater lá os 100 mil? Me ajuda aí. Um beijo pra vocês todos, um beijo pra Toinho aí que tá se recuperando. Ei, Toinho, se pica logo daí no sábado, hein, fi? Bora que a gente tem que rodar de moto. É pior que você não vai poder rodar de moto agora, né? Mas tava planejando rodar de moto com você, rapaz. Bora. Melhora logo aí, fi. Pra gente poder dar um rolê com o meu pastel lá no Pastel Gigante. Que não é mais Pastel Gigante. Tá bom? Um beijo, Toninho. Um beijo a todos vocês aí, André Maratini. Um beijo a todos os membros e apoiadores aqui do canal. Vocês aí no chat. Um beijo, Cristiane Xavier. Um beijo pra você, um beijo pra sua família, pro seu esposo também. Um beijo. Eu não sei se foi a Cristiane, eu acho que foi a Cristiane que me mandou mensagem. E ela dizendo que ela assiste com o esposo. Deixa eu ver se foi a Cristiane mesmo. Deixa eu ver aqui.
Não sei se foi a Cristiane. Deixa eu ver, eu acho que foi sim. Foi ela mesma, Cristiane Xavier, um beijo. Ela dizendo que ela tava aguardando com o esposo a live ontem. Tá aqui, Cristiane, um beijo. Beijo pra você, um beijo pra seu esposo, um beijo pra sua família linda. Um beijo pra vocês todos, tá? Cristiane Xavier, pro esposo, pros filhos. Um beijo pra vocês todos aí, obrigado pelo carinho, tá? Um beijo pra vocês todos aí, tá bom? Eu não tava assistindo o jogo não, tá? Pra quem acha que eu tava assistindo o jogo, não tá assistindo o jogo não. Alexandre Ribeiro, um beijo, que é membro aqui do canal. Um beijo pra vocês todos e quem puder, torne-se membro ou apoiador, tá? Quem puder, quem tiver condição, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda e seja apoiador aqui do meu canal ou apoiadora. Agradeço demais. Se não der por causa da grana, tenta aí no membro, porque membro é mais baratinho. Então é 1/10 de uma garrafa de pinga, já fica mais fácil aí pra você me ajudar. Então tá aqui, ó, aperta esse botão, seja membro. Se você tá com dúvida pra saber quanto é, toca aqui que você vai ver quanto é pra se tornar membro e me ajudar, tá bom? E não ganha nada em troca, simplesmente não ganha nada em troca. Todos os membros que eu agradeço demais não ganham absolutamente nada em troca, porque eu não cobro nada para as pessoas falarem comigo. Eu não tenho grupos exclusivos para as pessoas falarem comigo. Todo mundo fala comigo. Esse é um número aqui que todo mundo... Não é para me ligar, tá bom, gente? Mas para mandar mensagem é livre para todo mundo, eu não cobro nada. Então os membros e apoiadores, eles me ajudam a continuar fazendo esse trabalho. Eles não ganham absolutamente nada em troca, tá? Assim como eu também não espero nada em troca quando eu faço esse conteúdo aqui para vocês e quando eu deixo o meu WhatsApp público, né? Imagina. Então, muito obrigado a todos os membros e apoiadores, tá bom? Vamos lá, vamos começar pra gente poder se livrar mais cedo, né, um do outro, né? A gente já começa, se bem que não começou no horário, né? Mas pontualmente respeitando vocês. E a gente começa pra terminar logo rápido pra gente poder se livrar um do outro. Tá bom? Um beijo aí. Rapaz, a novela começou mais cedo hoje, né não, Rafael? Tá certo. Um beijo pra vocês todos, tá bom? Quem quiser participar, deixa aí nos comentários a palavra pergunta, análise, comentário. Deixa em caixa alta o tema do que você vai escrever, somente o tema do que você vai escrever em caixa alta, e o resto você escreve normal, como o meu querido Maratini tá orientando aí no chat, tá bom? Como o Alex Silva acabou de fazer, ó. Pergunta, é certo meu banco não querer financiar menos que 10 mil? Alex, não tem certo ou não tem errado. O banco, ele decide quanto ele vai emprestar para quem ele quiser. Então não tem certo ou não tem errado. Você que não tem dinheiro, entendeu? Você que não tem crédito. E não leve pro coração, entendeu? Você que não tem dinheiro e não tem crédito para o banco poder lhe oferecer mais dinheiro, né? É isso, simplesmente isso. A verdade é dura e é cruel, né? Provavelmente você não tem créditos, não tem score suficiente para o banco lhe oferecer mais. E é isso, cara. Tá? Mas o banco ele oferece quanto ele quiser para quem ele quiser. Tá? Não leve pro coração, não se chateie comigo, porque só tô falando a verdade mesmo. Tá certo? Essa é uma verdade dura. E um beijo, viu? E você aí, amiguinho, amiguinha, você que tem coração sensível, você que tem gatilhos emocionais. Este canal é prejudicial para pessoas sensíveis. Vou deixar bem claro, tá? Você aí que é sensível demais, você que não gosta de ouvir algumas coisas, feche este canal, vá dormir, se pique, não se inscreva e não apareça mais aqui, porque este canal não é ele não é recomendável para pessoas sensíveis. Você que tem gatilho emocional, blá, 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 essas coisas de gente sensível, não assista esse canal. Se você também não tem condições de ouvir o que você não quer, você fala o que você quer, mas não gosta de ouvir o que você não quer, então este canal também não é recomendado para você, tá bom? Você é muito sensível para esse canal e eu recomendo que pessoas sensíveis, mas que não têm esse tipo de sensibilidade, possam assistir ao canal, tá bom? É isso. Elias mandou 5 aqui no superchat, um beijo Elias, um cheiro pra você, muito obrigado. Ele pede pra ouvir o áudio aqui, final 1664. Quem quiser me ajudar também no Pix, a chave Pix é falecom@chicosepulveda.com.br, pode mandar qualquer valor e você coloca no campo de observação do Pix sua mensagem ou comentário ou os 4 últimos números do seu WhatsApp com seu áudio, como o Elias ele sugeriu para ouvir aqui o áudio dele, final 1664. Então vamos ouvi-lo aqui. Final 1664. Ô Elias, você mandou agora esse áudio? 1664. Não estou achando seu áudio, Elias. Você mandou agora ou mandou ontem? Não sei. Escreve seu nome aí, Elias, que eu não estou achando seu áudio, tá? Quem mandou áudio ontem, gente, ontem eu não pude fazer live porque
sair com minha filha, enfim, não deu. Não deu para fazer live. Ontem eu passei o dia todo fora. E aí você passar o dia todo fora com uma criança de 4 anos e depois ainda fazer live, aí é loucura. Não dá. E escreve aí, Elias, seu nome para poder subir aqui, tá? Não tô conseguindo achar sua mensagem. 1664 não consegui ver, tá? Escreve seu nome aí para poder subir aqui. E assim que aparecer aqui, eu colocarei. Tá bom? O Alex Silva, ele colocou, acho que não me expressei bem. Pois é. Aí vocês têm que saber escrever também, né? Porque, porra, como é que eu vou adivinhar? Né? Aí ele botou, eu queria financiar apenas 30% do bem, mas o banco só quer emprestar se for 50% da moto. Repito, você não tem dinheiro, Alex. Não mudou nada. Mesmo você se expressando mal. E não se chateie comigo, porque, imagina, a gente tá sentado num café batendo papo. Aí eu não sou aquele amigo, primeiro que a gente não é amigo, né? Mas vamos supor que eu fosse seu amigo. Vamos supor. Aí eu não sou aquele seu amigo, entre aspas, hipócrita, que vai dizer, ó, que pena, né? Não deu. Eu sou assim, cara, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, porra. Entendeu? Você não tem dinheiro, por isso que o banco não lhe deu. Porque você não tem dinheiro. É isso. Não é melhor você ouvir a verdade do que alguém, ó, que pena. Aí na cabeça fica assim, que trouxa. Não sabe que não tem dinheiro. Você entende, Alex? Então você não mudou nada sua situação. Você não tem dinheiro, você não tem crédito. Então se você quer financiar apenas 30% do bem, mas o banco só quer emprestar se for 50% da moto, você continua sem dinheiro. Mudou nada. Um beijo, Alex. Bora juntar dinheiro para poder dar uma entrada maior, né não, filho? Junta dinheiro, você vai conseguir. Vitor Cruz mandou 5 aqui, um beijo, Vitor Cruz. Ele fala, te ouça meu áudio final 6368, abraço, me mande pro inferno, por favor. Ô, Vitor, não vou te mandar pro inferno, não. Mandou 5, um beijo pra você, tá? Também se não mandasse nada, eu ia mandar um beijo pra você. Então vamos ouvir o áudio do Vitor Cruz, final 6368. Agora, dependendo do que você falar, né, filho, aí vou te mandar pro inferno com todo prazer. Mas, novamente, gente, pelo amor de Deus, galera, quem mandou áudio ontem, sobe o áudio de novo, manda escreve, porque não tem como ver aqui, galera. Vocês têm noção de quantas pessoas me mandam mensagem por dia? Acho que vocês não têm noção, né? Vocês não têm noção. Então, galera que mandou aí mensagem ontem, tá? Escreve um nome pra subir, entendeu? Pra subir a mensagem. Eu não vou ficar catando aqui, não dá pra achar a mensagem, entendeu? Vitor Cruz, Elias, escrevam o nome de vocês pra poder subir a mensagem. E eu encontrar aqui, eu não estou achando a mensagem de vocês, tá? Não estou achando. Então, por favor, escrevam o nome de vocês para poder subir, tá bom? Assim que subir, eu colocarei o áudio de vocês. O Tom Oliveira diz, acho que ainda se expressou mal. Alex, eu acho que você vai ter que aprender a escrever de novo. Porque tá difícil, eu não tô entendendo porra nenhuma que você tá falando. E é porra mesmo. Se você quer financiar só 30%, então está querendo dar 70%. Ô Tom, eu acho que o Alex não sabe nem o que ele quer. Entendeu? Ele não tá sabendo escrever, nem tá sabendo se expressar. Então eu acho que o Alex ele precisa voltar pra escola. Alex, volta pra escola. Tá difícil, viu, Alex? Volta pra escola. Porque eu não tenho como adivinhar. E eu fico mal-humorado mesmo, tem gente, arrogante, pro inferno, rapaz. Eu quero ajudar. Aí o caboclo escreve os negócios doidos, eu vou adivinhar? Não tenho como adivinhar. Então manda um áudio, Alex, se você tá com dificuldade pra escrever, que tem pessoas que tem problema pra escrever. Manda um áudio, miséria, que aí eu te ajudo, tá bom? Agora pedir paciência. Paciência, não dá, velho. Ao vivo, bora, via. Tem que ser mais humilde. Tá bom. Tem que ser mais humilde, tem que ser mais tudo. Eu fico pensando professores dentro da sala de aula, com alunos que não gostam de ler, não gostam de escrever, não gostam de nada. Benção aí pros professores, viu? Deus abençoe todos os professores do Brasil, com exceção dos professores de matemática, tá? Mas benção aí pra vocês todos. Deus abençoe os professores do Brasil, porque tá difícil, viu? Tá difícil. Deus abençoe a alma de vocês, professores do Brasil. Que a galera o negócio tá feio, viu? E a diferença aqui é que eu não quero ser amigo de ninguém. Eu não quero ser aquele profissional do YouTube que, amiguinhos, eu amo vocês, sou uma pessoa legal. Não, eu sou assim mesmo. Assim. Se você me encontrar na rua e você me fizer uma pergunta estúpida, eu vou dizer, cara, você fumou? Tá fumando pedra? Bebeu?
Entendeu? Alex Trindade, ele pede pra ouvir o áudio final 0308. Mandou 2, hein, Alex? Um beijo, muito obrigado aí. Alex sempre participando, já tomou muito shoryuken de fogo aqui, né, Alex? Você é um querido, né? É um cara que não leva nada pro coração, Alex. Além de ser membro do canal. Aí alguém vai dizer, ele é trouxa. Não é trouxa, não. É porque ele tem espírito de... nada pro coração, entendeu? E Alex tá sempre participando aqui. Imagine vocês aí, essa geração. Tem até gente da minha geração que acha que ser colega, amigo, é sempre o cara que fica ali alisando, né? É o cara que fica lá ali dando só aliso, né? Aí você é um trouxa, fala besteira, aí o cara, tá bom. Aí chega em casa, fala pra esposa, pro esposo ou pro baralho, pô, o cara é um trouxa, velho, putz. Não é melhor você dizer pro cara que ele é trouxa na frente dele? Eu falo isso pros meus amigos. Eu falo isso pros meus amigos próximos. Eu digo, pô, você é muito trouxa, velho. Você tá falando zerda. Entendeu? Eu prefiro, sabe? Eu prefiro. Alex, eu vou colocar seu áudio rapidinho. Deixa eu só ler aqui o Alisson, filho do Ali. Pergunta, por que a Bajaj não se une com outra empresa como a Shinerai ou Shinray, já que são segmentos diferentes e não teria concorrência? Por que não? Para que a Bajaj, que é uma das maiores empresas de moto do mundo, vai se unir à Shinerai, que também é chinesa? Quer dizer, a Bajaj é indiana, a Shinerai é chinesa. Por quê? Vamos lá, pensa comigo. Você tem um mercadinho. Veja, ô Fiduali, se seu pensamento não é um pensamento de Cinderela. Hoje eu tô de mau humor. Já comecei a ficar de mau humor. Tem as perguntas meio da galera sem noção. Vocês parecem que vivem no mundo de algodão doce. Ô Fiduali, presta atenção. É porque, meu Deus, vocês são adultos, gente. Vocês não vivem na escola, sabe? Sabe? Aqueles dorama coreano que tudo é no mundo dos adolescentes. Que é só se juntar e tá tudo certo. Vamos nos juntar para bater no coleguinha mais forte. Que pensamento de jacu é esse, Fiduali? Duas empresas, uma é gigantesca, que é a Bajaj, a outra também, que é chinesa, gigantesca, tá? Aqui no Brasil, a sua... Não é uma sucursal, mas é uma empresa que representa a Shinerai. Não é a Shinerai mesmo, mas é uma empresa que representa a Shinerai, que é a Shinerai do Brasil. Mas pense comigo, Fiduali, seu pensamento donzelístico, de sexta série. Você tem um mercadinho. Aí você tá lá dando sangue, dando duro, pegou o dinheiro da economia lá da sua família, o seu, pra vender, botar pra lascar no mercadinho. Aí vem o mercadinho e abre a porta, tipo 100 metros do seu mercadinho. Aí você, filho da Zuta, desgraçado. Zuta Quilariu. Desgraçado, abriu um mercadinho ali do meu lado, miserável. Aí tem um outro supermercado, que hoje não é supermercado, não existe mais, né? Mas aquelas bostas como é o nome desses mercados de atacado? Atacado, pô, atacadão. Aí tem um atacadão que fica a 1 quilômetro do seu mercadinho e do desgraçado lá que abriu a 100 metros da sua porta. Aí você pegou todas as suas economias, você tem lá seu mercadinho que você tá ralando, mas tem uma clientela boa. E você tá brigando lá com outro desgraçado que abriu a porta lá, 100 metros do seu mercadinho. Aí o outro cara do mercadinho fala assim, ô, Fiduali, como eu sei que você é um trouxa, junta com nós aqui, a gente se junta. Você é meio trouxa, então eu acho você com cara de trouxa. Então, bora se juntar pra gente bater com o atacadão lá que fica a 1 quilômetro. Aí você, trouxa, você fala, bora, vamos. Depois de todo o sacrifício que você fez pra abrir a desgraça do seu mercadinho, você vai fazer isso mesmo, Fiduali? Só porque o outro lá olhou pra sua cara e achou você trouxa? Você vai fazer isso mesmo? Obviamente que não, você vai brigar pelo teu espaço, porra. Então, galera, acorda pra vida, tá? Empresa é igualzinho a empresas pequenas, sabe? Só que a proporção é maior. Mas é o mesmo pensamento do cara que tem um carrinho de cachorro-quente, que chegou um cara do lado com outro carrinho de cachorro-quente. O que ele vai fazer? Se pica, meu irmão, vai, vaza. Aqui é meu lugar. Aí o cara, se dane, meu irmão. Tô aqui. Aí vai começar a brigar. Aí um dia eles vão chegar e vão se unir. Depende, cara. Qual é o benefício para os caras se unir para brigar com a lanchonete de cachorro-quente? Depende, mas elas duas não têm interesse nenhum de se juntar, pô. Raciocínio de sexta série do baralho. Eu tô de mau humor, viu? Bora, vamos trabalhar aí essas perguntas aí, viu, galera? Senão a gente fecha aqui, cada um vai dormir, que é melhor, a gente não perde tempo. Entendeu?
E, ó, você, amiguinho, que acha que eu sou arrogante, isso aqui não é porque eu sei que a qualidade das perguntas dos meus inscritos é muito acima dessas perguntas de quinta série, tá bom? E, Fiduali, não leve pro coração. Se você levar pro coração, é melhor você ir para outro canal, porque aqui eu espero mais de vocês, tá? Aqui a qualidade é outra. Tanto que o meu conteúdo é baseado na pergunta de vocês, no comentário de vocês. Então vamos melhorar essa porra, tá bom? Porque senão fica difícil. E é isso mesmo, tá? Pra quem não gostar, eu prefiro ser sincerão e perder inscrito do que ficar naquele lenga-lenga dizendo que todo mundo é legal. Alex Trindade, final 0308. Obrigado, Alex. Muito obrigado pelo apoio. Vamos ouvi-lo. Peraí que tá baixando aqui, vamos lá. Alex Trindade. Fala, tio Chico, uma boa noite aí. Oi, Alex, boa noite pra todo mundo. Obrigado. Tio Chico, eu queria uma opinião sua. Não sei se você já rodou aqui em cidades de interior e tudo mais, mas eu tô notando que aqui no interior, devido ao número alto de bicicletas, os motoristas eles costumam andar bem rente à faixa da esquerda. Isso dificulta bastante a ultrapassagem quando você tá de moto. E eu notei também que os outros motoboys, né, conversa com eles falaram que isso se repete para eles também. Porque o pessoal anda muito rente à faixa da esquerda. Você acha que isso é alguma coisa cultural daqui? Ou é padrão isso em toda cidade do interior devido à condição de trânsito ser diferente da grande capital? É que eu aprendi a andar de moto em São Paulo, né? Lá é outra coisa. Outro ponto que eu gostaria de falar, eu vi um vídeo seu sobre o caminho mais rápido para o inferno e você falou, né, que dinheiro não te dá escudo, né, não te dá um campo de força. Até mesmo situações bobas. Hoje, por exemplo, eu tenho uma bota, que foi recomendação sua, que eu comprei, mas nem sempre eu uso. Então, por exemplo, eu já fui sair a 3 minutos só de casa, de moto. Na hora que eu fui sair da garagem, eu pisei de mau jeito com o meu sapato. O sapato entortou no pé, quase que eu caí com a moto. Então, como eu tô aprendendo ainda, né? É o que você fala. Você precisa experienciar as situações para você ter expertise para se livrar de determinadas situações, né? E por último, mais importante também é sobre a capa da GV Banco. Você pediu um feedback quando eu recebesse. Em seguida aí eu vou te mandar umas fotos. Um abraço. Valeu, Alex. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, porque meu laptop é da Xuxa. E ele mandou aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, tá? Eu acho que eu consigo sim. Deixa eu mandar aqui, botar... Ai, meu Deus. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem. A capa da GV Bancos tá aqui, ó. Capa da GV Bancos tá aqui na motoca do Alex. Ficou lindo. Cara, é outra coisa, né? Isso aqui é uma capa, gente. Isso aqui é uma capa. Olha só. Olha como ficou legal. Olha como ficou legal essa capa. Ficou lindona, cara. Parabéns aí. E parece até que dá mais conforto aí na parte do garupa, né? Acho que melhorou. E a lombar também, eu percebo que eles fazem um reforço ali na lombar. Legal. Gostei. Parabéns, Alex. Sobre a questão da galera rodando de moto aí, eu acho, Alex, eu vou falar eu acho, porque eu não posso ter certeza em relação a isso. Eu acho que é um hábito mesmo aí da população e que faz isso acontecer, né? Eu acho que é um hábito mesmo. Como aqui em Salvador não existe o corredor, não tem corredor. Os carros não fazem o corredor. Isso é um problemão. Aqui em Salvador absolutamente não tem. Se você for para São Paulo, lá tem o corredor, né? Tradicional que os motoboys nos anos 90 aos anos 2000, eles ensinaram na marra, né? Através do pé e com a perda de vários retrovisores dos carros. E isso foi naturalmente colocado, né? Não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas foi feito, né, dessa forma. E aí os motoristas paulistanos, eles aprenderam a abrir, né, deixar lá o corredor. Aqui em Salvador não existe corredor. Por isso que vocês me veem um lado, outro, porque não tem. Então é muito característico, né? Cada cidade, cada capital tem sua peculiaridade no trânsito.
Deixa eu colocar agora o outro áudio que é do Elias. Deixa eu ver se o Elias ele já subiu. Mandou aqui, tá? Vamos ouvir aqui o Elias. Um beijo, Elias. Muito obrigado. Deixa eu colocar o áudio dele. Meu nome é Elias, falo de Formosa, Goiás. Falou, tio Chico, um abraço. Oi, Elias, vamos ouvi-lo. Vamos lá. Boa noite, tio Chico. Tudo bem? Espero Oi, que Elias. sim. Parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue te abençoando todos os dias. Muito obrigado. Tio Chico, minha bronca é a seguinte. Até quando nós consumidores vamos ser tratados como porcarias pelas concessionárias? Cara, sim, porcaria, porque depois de comprar o produto deles, já era, cara. Ninguém te oferece nem uma água, nem um cafezinho, não dá nem bom dia. Pra marcar a revisão, dá uma briga danada, os caras fazem vista grossa pra você, não tá nem vendo a sua cara. Aqui na minha região, a Honda te examina na porta. Se você for um carinha bem vestidinho, bonitinho, te atende. Se não for, passa batido, fica lá esperando pra ver o que você vai querer. A Dona Yamaha aqui então, Deus me livre, né? O mecânico lá é freelance, o cara lá quando só precisa, aparece demanda, ele aparece para arrumar moto. Se não tiver demanda, ele não aparece lá. A vendedora fica lá olhando para o zap lá, nem percebe que você chegou para levar a moto para revisão. Cara, será que os donos das concessionárias sabem que isso acontece? Você sabe por que tratar a gente assim? Porque, poxa, a gente comprou o produto deles, né, cara? E a gente é tratado com o resto da equação, quando na verdade nós somos parte da somatória dos lucros, né? Olha, tio Chico, obrigado, boa noite. Um beijo, Elias, um beijo para todo mundo de Goiás, tá? E é o seguinte, Elias, isso vai acontecer, essa percepção dos concessionários, essa mudança de comportamento dos concessionários, aí eu estou generalizando mesmo, quando começarem a ocorrer as vendas diretas, né? Venda direta. Consumidor, montadora. Quando as montadoras começarem a fazer as vendas diretas, aí você vai ver uma mudança por completo, tá? Do comportamento, desse comportamento aí de descaso dos concessionários. Porque hoje eles têm a faca e o queijo na mão, né? Em muitos locais, interior do Brasil, em alguns locais, até capitais que não tem muitas opções, só tem Honda e Yamaha, tem muita capital ainda no Brasil que só tem Honda e Yamaha, tá, gente? E enquanto acontecer isso e eles se sentirem confortáveis de maltratar o consumidor ou fazer pouco caso, eles vão continuar fazendo isso, mas vai haver um momento, vai rolar um momento, e vai, tá, gente? Porque a tecnologia, isso é inevitável, tá? É inevitável. Vai chegar um momento que vai rolar a venda direta. A montadora, ela vai entender que vender diretamente para o consumidor é mais eficiente do que ele ter a lucratividade que tem com o concessionário. Hoje as montadoras, elas estão entendendo que ter o concessionário gera uma lucratividade para eles. Eu já expliquei aqui em uns 2 vídeos que existe uma simbiose, né, uma relação simbiótica entre concessionária e montadora. A Lei Ferrari, que reforça isso aqui no Brasil, também tem um conteúdo sobre Lei Ferrari. Eu fui o primeiro youtuber a falar de Lei Ferrari aqui, tá? Primeiro do automotivo a falar da Lei Ferrari, porque isso prejudica muito a gente. O pessoal dos carros não falam muito de Lei Ferrari porque o mercado é mais equilibrado. Por isso que o pessoal do setor de carro não fala tanto de Lei Ferrari. Mas quando tem o segmento de moto, é muito complicado porque só temos 2 montadoras que detêm de 90% do mercado. Então a Lei Ferrari ela fica muito mais agressiva, né? Então por isso que eu fui o primeiro a puxar essa questão da Lei Ferrari. E isso prejudica muito o nosso mercado. Então, montadora e concessionária tem uma relação muito simbiótica, porque a montadora ela fecha um acordo, a concessionária tem que comprar uma quantidade de peças mensalmente, uma quantidade de motos mensalmente e bater essas metas. Porque há um contrato, uma relação contratual de que uma precisa vender tanto para a concessionária precisa consumir tanto. Então isso é muito lucrativo para as montadoras ainda. Ainda vale a pena. Por isso que esse sistema de concessionários ainda se perpetua no Brasil. A partir do momento que a montadora... Isso não vai demorar. Não vai demorar. Porque os custos operacionais cada vez maiores. Cada vez maiores. Cada vez maior. Tá? Imposto cada vez maior, cada vez maior. E vai chegar um ponto que uma montadora vai chegar e dizer assim, cara, eu vou fazer uma parceria com a Amazon, com o Mercado Livre, e vou fazer venda direta. E vou entregar a moto. Ou
eu vou manter eu vou resumir todas essas concessionárias em um ponto menor custo, vou cobrar menos para esse ponto, para essa concessionária, e ela vai ser simplesmente um showroom em um local de retirada das motos. Então ele reduz muito o custo operacional de uma concessionária, cobra menos do concessionário, abre mais concessionárias num custo operacional infinitamente inferior para o concessionário e para a montadora. E aí ele vai entender o quê? Lá na concessionária ele vai poder ver a moto, vai poder escolher a moto e retirar a moto. E fazer as manutenções dessa motocicleta. Então quando isso ocorrer, essa primeira montadora, e a Yamaha, ela começou a fazer isso, tá? Mas não pensem que a Yamaha ela tá fazendo venda direta. Não está, gente. A Yamaha, ela não faz venda direta. Quando você vai lá no site da Yamaha e compra a moto, ela redireciona você para um concessionário. E aí sabe o que está acontecendo com a Yamaha? Isso está gerando um conflito de interesses, principalmente com vendedores. O vendedor, quando você chega do site, ele gera muitas dificuldades para você pegar a moto. Já teve um caso de um inscrito meu que tentou comprar uma moto, uma scooter, uma X-Max, e que lá no site a Yamaha fechou com ele pagou, tá? Fechou no cartão de crédito, comprou no cartão de crédito a moto, e ele queria uma cor. E a Yamaha direcionou ele para uma concessionária. Quando chegou na concessionária, não tinha essa cor. Não tinha. Por quê? Porque alguém lá decidiu não vender porque já tinha outra venda engatilhada. E o vendedor, ele perde. Ele perde o percentual de venda quando esse cliente ele chega direto do site. Então isso gera muito conflito de interesse. A Yamaha, ela realmente foi a pioneira em tentar fazer venda de moto pelo site, mas isso gerou muito problema, tanto que vocês não veem mais a Yamaha fazendo tanta propaganda quanto a isso. Eles diminuíram muito. Por quê? Porque gerou muito conflito com o concessionário. Mas vai chegar alguma montadora que vai entender isso, e com certeza não será a Honda e Yamaha, tá, gente? Não será a Honda e Yamaha. Mas alguma montadora vai se ligar e vai pensar assim, caramba, eu vou fazer venda direta de verdade. E outra coisa, existem também alguns mecanismos jurídicos de quando você compra uma moto pela internet, você tem que dar o direito da pessoa devolver o produto depois de X dias. Então isso também é um empecilho, tá? Eu não sei legalmente como é que seria feito isso, se para veículo tem alguma diferença, mas legalmente qualquer pessoa que compra um produto na internet tem X dias para devolver. Imagine para uma montadora que você emite um Renavan, tem toda aquela burocracia. Vocês já tentaram trocar? Quem já tentou trocar uma moto sabe do que eu estou falando. A moto veio com algum BO, aí você fala, não quero esta moto porque ela tá dando muito problema. Aí a montadora fala, não, peraí, porque eles dificultam ao máximo, porque a burocracia é muito grande para você gerar um Renavan, nota fiscal e tal. Então imagine o tanto de gente que vai receber uma moto, pegar, rodar e devolver. Então esse também é um empecilho. Por quê? Porque o Brasil é um país com muita burocracia, com muitos mecanismos que travam a economia, que travam toda a evolução do nosso mercado. Esse é um dos mecanismos, tá? Que é para proteger, claro, o consumidor, mas que para algumas modalidades, para alguns nichos, isso não funciona. Então, para um nicho, por exemplo, de mercado de veículos, essa situação ela não funciona. Simplesmente não funciona. Como é que o cara vai comprar um carro, aí ele vai, testa o carro, já gerou o Renavan, um monte de coisa, aí ele vai e devolve o carro. Ou a moto, entendeu? Tem que ter algum condicional. Tá? E aí isso pode ocorrer no futuro, isso pode mudar, porque isso vai maximizar as vendas, vai melhorar, vai diminuir os custos para concessionários e vai expandir muita montadora aí que sequer tinha possibilidade de abrir concessionário no esquema hoje da Lei Ferrari. Então, sim, Elias, isso vai mudar, mas precisa de uma empresa que gere a disrupção, como o Uber fez quando acabou com o sistema de táxi. Acabou. O Uber chegou com força bruta e hoje a gente nem fala mais táxi, né? A gente fala Uber, porque facilitou. Né? Mas tudo é muito cíclico. Alguma empresa depois vai lançar alguma coisa melhor do que o Uber. Né? E assim como as concessionárias vão perder muito a partir do momento
que rolar algum sistema para você fazer a compra direta da montadora. Aí sim você verá vendedores estendendo tapete vermelho com pétalas de rosa, dono de concessionária repensando suas práticas de mercado, porque acredite, Elias, o dono desta concessionária que você citou sabe que o atendimento é ruim, porque a culpa é dele. A culpa é da gestão, a culpa é do proprietário que sequer se preocupa com treinamento e capacitação dos seus colaboradores. Então, na minha opinião, o culpado maior é o dono, que se ele não procura saber e se informar como é que é o atendimento, ele é o mais incompetente de todos. Porque a culpa é do gestor e do dono, é do dono e do gestor, que não capacita os seus colaboradores. Então, isso vai acabar, tá? Agora, quando? Não sei. O Brasil ele precisa ser desburocratizado, esses processos precisam ser desburocratizados. O consumidor ele tinha que ter o direito de comprar a moto direto da fábrica e retirar no concessionário. E esse concessionário ele ter várias formas de você poder comprar moto lá ou no site. E a lei ela ter condicionais para facilitar esse tipo de transação. Hoje você compra tudo pelo celular, gente. Tudo. Hoje você faz transações gigantescas que valem 2, 3 vezes mais o valor de uma moto, muito mais do que isso. E você faz tudo pelo celular. Por que não comprar uma moto diretamente da fábrica e retirando essa moto no concessionário? Então isso vai acontecer, mas infelizmente vai demorar. Deixa eu agradecer também o Thales com I. Mas antes, deixa eu colocar, antes de colocar você, Thales, deixa eu colocar o Vitor Cruz, que me mandou 5, e ele pede para ouvir o áudio final 6368. Deixa eu ver aqui o Vitor Cruz, vamos lá. Fala, tio Chico, tudo bem? Aqui quem fala é Oi, Vitor. Talivi de Curitiba. Oi, Vitor. Tio Chico, depois das últimas interferências pleiadianas aí na live, né, que as ondas, né, das Pleiades acabaram interferindo derrubando a live, para que o senhor não expusesse a realidade em relação ao Joca, né? Então, pelo jeito, o Joca está de conluio com os pleiadianos. Será que o catalisador vai vir para as ondas também? Então, se o senhor puder, o senhor conclua o raciocínio do senhor em relação às ondas, né? O que o senhor espera das ondas no mercado, né? Para o final, para 2024, começo de 2025. E eu acrescento aqui qual a opinião do senhor também em relação a Triumph, a Dafra e a Bajaj, né? Será que vai? O que essas empresas vão trazer para o mercado? Tio Chico, eu gostaria de também perguntar, quando o senhor for falar da Dafra, qual o senhor sabe que eu queria comprar uma moto, e é só para o final de 2024, só que me chamou muito a atenção a Apache RTR 200. Tio Chico, eu sei que eu tenho uma 450, 1989, só que eu ainda sou muito cagão, né? Eu ando com essa moto só aqui no meu bairro, aqui e tal, só pra mim passar em lombada, né, entortar a agulha, pra mim voltar pra casa alegre pra ter carburador pra equalizar. Então, assim, pra uma 200, essa moto é boa pra puxar viagens de até 150 km no máximo, e pro dia a dia ela cai bem? Qual a opinião do senhor como proprietário de uma atualmente? Abraço, Chico. Desculpe aí o áudio longo, espero que eu não seja congado aí. Gente, deixa eu colocar de novo que deu problema aqui no meu WhatsApp aqui, peraí. Tio Chico, eu gostaria de também perguntar, quando o senhor for falar da Dafra, igual o senhor sabe, eu estou querendo comprar uma moto, e é só pro final de 2024. Só que me chamou muito a atenção a Apache RTR 200. Tio Chico, eu sei que eu tenho uma 450, 1989, só que eu ainda sou muito cagão, né? Eu ando com essa moto só aqui no meu bairro, aqui e tal, só pra mim passar em lombada, né, entortar a agulha, pra mim voltar pra casa alegre pra ter carburador para equalizar. Então, assim, para uma 200, essa moto é boa para puxar viagens de até 150 km no máximo, e para o dia a dia ela cai bem? Qual a opinião do senhor como proprietário de uma atualmente? Abraço, Chico. Desculpe aí o áudio longo, espero que eu não seja congado aí.
Vitor, vamos lá. Sobre a Dafra, a Dafra Apache RTR 200, ela é uma ótima moto para o meio urbano. O acabamento dela é realmente superior a, por exemplo, a Dominar 200, muito superior. É uma moto que ela já está desde 2018 no mercado, então todos aqueles problemas de início de montagem, início de produção, já não tem mais, porque ela está sendo vendida desde 2018, então você tem mais confiabilidade. É uma moto que tem confiabilidade sim, moto da TVS, repito, desde 2018 vendida, agora na versão ABS, que melhorou, é a versão que eu tenho, tá excelente a moto. O que é uma moto urbana, mas dá para fazer viagem. Agora, viagem solo, sem garupa. O que eu percebo é que para viagem, ela alcança aí 120, 140. 140 ela já tá no limite, tá? No limite dela, mas ela vai para 140 e ela alcança 120 facilmente, tá? Ela facilmente para uma moto de 21 cavalos, tá? Então ela vai chegar lá aos 140 esgoelando, mas você consegue colocar 120, assim como uma FZ25. O que eu sinto dela é uma falta de torque. Tá? Ela não tem o mesmo torque de uma FZ25, mas ela alcança 120, ela vai demorar mais para alcançar 120, mas ela vai. Então, para viajar, ela dá para viajar devagar e sempre, como eu falo, da FZ25, da Lander, sendo que a Apache RTR 200 é uma moto leve também. Então, ela na cidade, ela me atende bem. O acabamento dela realmente é muito melhor do que Bajaj. E a confiabilidade dela também é muito boa. Para viajar é uma moto boa, tá? Porque eu já testei uma moto em 2018 e eu conversei com o proprietário dela em 2018 e ele estava fazendo viagens, ele colocava 140, 140 e poucos nela na rodovia, aqui na Bahia, e ele disse que estava super tranquilo fazer viagem com ela. E a minha eu ainda vou testar na rodovia, né? Sequer consegui fazer a primeira troca de óleo, então ainda vou fazer a primeira troca de óleo, depois eu vou colocar ela na rodovia, mas satisfeito, tá, com a moto. A Dafra, eu penso que em 2024 ela vai continuar preferindo montar motos do que expandir. A Dafra não vai querer expandir, mas ela está fazendo uma boa prática de mercado, ela está realmente com bons preços. Isso aqui é porque o Bahia, sei lá, ou o Bahia foi rebaixado ou o Bahia passou. Enfim, a Dafra ela está mantendo bons preços de mercado, com algumas motos aí até 24 mil reais, 25 mil reais, exemplo da NH300 com 25 cavalos, NH190 abaixo dos 20 mil, Apache RTR 200 abaixo dos 20 mil. Então realmente a Dafra está... Só a Scooter Cruisin 300, que eles baixaram o preço agora, ficou mais interessante, mas a Dafra tem mantido aí bons preços. Onde ela se encontra, que são poucos lugares no Brasil, ela tem feito um bom combate, né? Tem feito boas práticas, tem vendido bem com motos. O catálogo da Dafra está ótimo. Eu não tenho críticas ao catálogo da Dafra, mesmo. Minto, tem uma moto que eu acho que duas motos que eles não precisavam mais vender, que é a Maxim 400, que precisa de uma atualização, né? E a Citicon 300, que não faz mais sentido essa moto e eles insistem em vender, né? Uma moto que antes tinha ABS, eles desceram a Citicon para CBS, enfim, ela não faz mais sentido, é uma moto muito desatualizada, assim como a Maxim, mas é uma crítica mais de atualização de produto. Mas a Dafra tem aí bons produtos. Agora a Dafra não tem interesse nenhum de ampliar a sua rede de concessionários, ela está bem aí vendendo, montando motos para terceiros. A galera tá... Vem cá, o Bahia caiu ou subiu? Tá. Desculpa, gente, porque tá tendo gritaria aqui. Subiu. Subiu. Subiu, o povo tá gritando Bahia. Subiu. Desculpa, galera. É porque não tem como, tá uma gritaria danada aqui onde eu moro. Você falou da Hauju. A Hauju ela vai ter que atualizar alguns produtos, né? Exemplo das motos carburadas. Acredito que a DK150 ela dê tchau tchau, porque ela é carburada. A Linde 125 acredito que ela seja injetada, ou eles lancem algum produto no lugar. Assim como a Chopper Road 150, que ela precisa ou de uma injeção, pode ser o motor
da Master Ride 150, que eu espero que não seja, que é injetado, ou o motor da DK 160, que é injetado. Eu espero que esse motor vá para Chopper Road, né? Mas sim, a Hauju ela vai ter que atualizar aí, ou tirar de linha algumas motos, ou atualizar outras. No caso específico da Chopper Road, que é uma das melhores motos da Hauju, e é uma moto icônica, porque foi o primeiro modelo da Hauju aqui no Brasil, eu espero que eles mantenham essa moto com o motor que eles já têm, que é o motor da DK160 ou DR160. Motor excelente, de 15 cavalos, injetado, numa das melhores motos da marca. Então, poxa, vale a pena a Hauju repensar, porque é uma moto que vende bem, tem uma excelente aceitação. Eu acho uma moto mais interessante do que a Master Ride. A Master Ride é ótima, tem um excelente acabamento, mas a Chopper é mais barata, mais acessível, mais simples. Eu gosto muito da Chopper. E por fim, a Zontes. Eu acho que a Zontes ela vai... A minha expectativa para as Zontes em 2024 é zero. Zero. Tá? Porque hoje a JTZ ela tem duas opções, na minha visão, tá? Ela vai optar, na verdade, três situações, e que eu espero que ela tome uma decisão por uma desses três caminhos. O caminho 1 é manter o preço alto e preço de peças e preço de aquisição das Ontes da linha 310 alto, e vender cada vez menos, né? As pessoas não acreditam mais nessa moto pelo preço que é praticado. 2, eles trazerem o modelo 350. Se eles fizerem isso, é um tiro no pé, porque quem comprou 310 vai ficar revoltado, e as pessoas que vão ver que em menos de um ano eles descontinuaram o modelo para colocar outro, isso não gera confiança para quem vai comprar, porque é a mesma coisa que a Caoa Chery fez. A Caoa Chery colocou um carro, não sei se foi o Tigo 5, enfim, colocou um Tigo desses e em 8 meses tirou o carro de linha. Isso gerou uma desconfiança geral na Caoa Chery. Muitas pessoas sequer têm coragem de comprar um carro da Caoa Chery por isso. Isso não gera confiabilidade na marca. E tudo isso, essas empresas precisam prestar atenção. Como a Caoa Chery se achou superior às outras, foi lá, deu solda, se tirou o Tigo 5 de linha, com 8 meses de lançado, e se prejudicou muito, tá? Se prejudicou muito, porque muitas pessoas elas pensam duas vezes antes de colocar seu dinheiro num produto de uma marca que sequer respeitou quem comprou um lançamento. Em 8 meses tirou a moto de linha. Então, se a JTZ tirar a linha 310, vai ser um baita tiro no pé. E se trouxer a linha 350, tirando a linha 310, que eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou criando um cenário, tá? Preciso deixar isso muito claro. Até para fins jurídicos, para a própria JTZ, que eu estou criando cenários, eu estou fazendo análise e gerando cenários aqui para o pessoal do jurídico aí da JTZ tentar me achar numa casca de banana no chão. Não vai conseguir não, tá bom? Então é o seguinte, se isso acontecer, da JTZ tirar a linha 310 e chegar com uma linha 350, isso pode ser um tiro no pé, tá? O que pode acontecer... e pode ser um tiro no pé porque gera muita desconfiança do consumidor, né? Bom, em menos de um ano tirou a linha 310, supostamente, tá, gente? Tira a linha 310 e coloca a linha 350, então eu não confio. O que garante que daqui a um ano eles não tirem a linha 350 quando lançar um outro modelo pelas Ontes? Então, eu estou criando cenários hipotéticos, fazendo uma análise futura, para que vocês possam entender os cenários. Então esse seria o cenário 2, se eles trouxerem a linha 350 e supostamente tirando a linha 310, mas pode ser que eles venham com a linha 350 e mantenham a linha 310 em operação. Pode ser, mas ainda assim, pensem comigo, se a 310 eles mantiverem o preço alto colocando a linha 350, ela não vai fazer sentido, porque ela vai ser mais cara do que a 310. Então, a linha 1 e a linha 2 elas são autodestrutivas para a JTZ e as Ontes do Brasil. E aí vem o caminho 3, que era esse o caminho que eu acho que a JTZ supostamente deveria seguir, né? Que
é baixar o preço das suas motos, né, diminuir a margem de lucro, mantendo até o preço alto das peças para poder girar e compensar, porque eles realmente acreditam que o preço está bom, mas pelo menos possam fazer como a Royal Enfield faz, mantém preço de peça e manutenção caro e o preço de aquisição, antigamente a Royal fazia isso, né? E preço de aquisição das motos baixo. Então, o caminho 3 seria o caminho ideal para as Ondas, tentar reverter o problema que nesses últimos meses eles mesmos causaram quando aumentaram o preço da moto, baixando o preço de aquisição da sua linha 310, né, sem trazer a linha 350, porque não adianta baixar o preço, trazer a linha 350, porque isso vai gerar desconfiança no consumidor. Da mesma forma, ninguém vai comprar a 310, porque não adianta você trazer um produto acima, né, que a linha 350, baixar o preço da 310, o cara vai falar, pô, eu vou comprar a 310 que esses caras vão descontinuar, pô. Não vou comprar. E é basicamente isso. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come e vice-versa e vai por aí. Não é não? Então, se a JTZ ela trouxer a linha 350 e baixar o preço da 310 e elas coexistirem, ninguém vai comprar a 310, porque vai ficar desconfiado, ressabiado. Bom, eles trouxeram a 350, vão descontinuar a 310. Mas se eles mantiverem a linha 310 e deixar a linha 350 para 2026, 2025, eu acho que 2026 seria uma boa. E manter, pelo menos aí, 2024 e 2025, seguindo a linha 310, vendendo, isso vai gerar maior confiabilidade. As pessoas vão ver que o produto tem qualidade, vai ter um preço de aquisição bom para um produto que é bom e vai reverter toda essa situação de desconfiança que o consumidor adquiriu nesses últimos meses e foi gerado pela própria JTZ, né, pela própria Zontes. Então acho que esse terceiro caminho seria o ideal para Zontes. E aí eu estou criando 3 situações hipotéticas, né? Não sei qual das 3 eles vão seguir, sequer se eles vão seguir esse caminho ou o quarto caminho que eu não faço ideia, né? E um beijo, viu, Vitor? E é isso, acho que eu já falei dos 3, né? Um beijo. Deixa eu colocar Paulo Cabral aqui para ouvir a besteira que ele vai falar. Vamos ouvi-lo. Hoje a internet tá uma bênção, viu, gente? Tá abençoada essa internet. Tá maravilhosa, abençoadíssima. Deixa eu fechar aqui. Eu vou ter que fechar esse aplicativo. Pera aí. Eu vou ler aqui a mensagem de vocês, tá? E a internet hoje, de novo, não tá legal. De novo. O negócio tá feio. Pera aí. Vamos ouvir a bobagem do Paulo Cabral. Fala, Chicão, boa noite, tudo bem? E aí, PC, um beijo. Olha, tô mandando essa mensagem para dizer que eu fechei o seguro hoje com a BNP Seguros, lá de São Paulo. Que a BNP Seguros de São Paulo é melhor do que a do Rio Grande do Sul, é melhor do que a outra lá, que eu nem sei de onde é. Então, recomendar ao pessoal, se quiser fechar o seguro, fechar com a BNP do escritório de São Paulo. É isso que aí. Lá o atendimento é campeão. Beleza? Tá bom. Tá bom. E eu só mandei essa mensagem porque ele disse que se eu não mandasse, ele não me dava desconto. Tá bom. É o seguinte, galera. Quem quiser mandar mensagem aí pra... Pior que eu tô sem o número aqui da BNP de São Paulo, que eu não sei se eu posso falar. O pessoal da BNP de São Paulo, se estiver ao vivo aí, me manda o número, porque eu não sei se eu posso falar o número que eu tenho aqui ou se é outro número, tá? Mas, ó, PC, depois me manda o número aí da BNP de São Paulo. Pra eu botar aqui, porque eu não sei se eu posso mandar esse número que eu tenho aqui. Deixa... Rodrigo Paz, comentário. Fala, tio Chico, só passando para agradecer pelas informações, conteúdo do show. Um beijo, Rodrigo, valeu. Muito obrigado. O Márcio Viterbo mandou vintão e ele pede para ouvir o WhatsApp final 0173 sobre Afobados Dynamic. Afobados e Dynamic SA. Márcio, deixa eu só ver aqui. Deixa eu agradecer ao Leandro Júnior. Um beijo, Leandro Júnior, seu lindo. Muito obrigado por todos esses anos aí de apoio. Leandro Júnior, que é um cara que sempre tá aqui me apoiando, sempre me acompanhando. Leandro, um beijo pra você. Obrigado por tudo, cara.
Você é um inscrito que eu gosto muito, que você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Leandro, um beijo, Leandro. Thales, que ele mandou aqui, já eu vou colocar você, Márcio. Deixa eu colocar o Thales que me mandou antes, e eu acabei demorando de colocar. Ele mandou aqui 2ão no superchat, e ele pediu para ouvir o áudio final 0909. Então vamos ouvir o Thales com I. Fala, Chico, tudo bem? Oi, Thales com I. Trouxe aí a XRE 300 Saara, CB Twister 300 e tá repaginando aí, tá dando uma atualizada nas motos. Eu queria saber o que tu acha, qual vai ser o futuro do motor de plástico 160, do motor 190 e dos motores 110 e 125 que equipam as bis e as pops. O senhor acha que eles vão mudar no próximo ano, 2024, 2025, até o Promote M5? Mais uma pergunta, pode ser óbvio aí para muita gente, mas eu não sei. Esse motor 300 da Honda, ele já passa no Promote M5, né? Ou teria que fazer alguma alteração? Tenho quase certeza que já passa. Mas é isso. A pergunta principal é, e aí, a Honda vai repaginar XR 190, Brosta 160, CG 160, né? Tá na hora, né? Pelo amor de Deus, esse motor já tá há quantos anos aí já, né? E um motor de baixa confiabilidade, né? Que não pode se dizer o mesmo dos motores 150 da Yamaha e da Haojui, né? Então fica a pergunta aí, obrigado. Thales aqui de Porto Alegre, abraço. Oi, Thales, um beijo, sua pergunta é muito boa. E eu vou fazer o seguinte, eu tô pensando aqui em reiniciar o modem, velho, porque tá muito ruim. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês, eu sei que tem uma galera que vai desligar, porque eu vou ter que reiniciar o modem. A internet tá oscilando muito. Eu vou pedir que vocês aguardem 5 minutos, é o tempo que o modem reinicia, e aí eu consigo uma conexão mais estável para poder responder ao Thales, tá? Então eu vou pedir só 5 minutos para vocês, enquanto eu reinicio o modem, tá? Aguardem 5 minutinhos que eu retorno, não vai cair não, tá bom? 5 minutos. Vocês aí no chat, deem um sinal de vida aí se vocês estão conseguindo me acompanhar, por favor. Aqui eu tô vendo que tá tudo ok. Aí, voltei. Tá bom. Tô vendo aí. Ô, Zito, eu vi que você mandou um monte de mensagem, velho. Manda um áudio só. Tá bom, Zito? Mande tudo em um áudio só. Você mandou 10 áudios. Não vale, irmão. Manda aí um áudio só com todas as suas considerações. Um áudio resumido com todas as suas considerações. Você mandou 10 áudios, aí não tem como. Gente, obrigado aí, vocês todos, tá? Peço desculpas. A culpa realmente é da Claro, tá? E eu não tenho como fazer além disso, tá? Eu vou retomar então de onde eu parei. Eu vou colocar o áudio novamente do Thales com I e a gente retoma aqui. Peço desculpa, tá, gente? É porque tá difícil mesmo, tá difícil. Na segunda ou terça-feira, enfim, anteontem, a internet caiu e aí ficou oscilando e aqui tá com esse problema, enfim. Tá bom? Vou colocar novamente aí a mensagem do Thales com I. E peço pra você, Zito, manda mensagem, uma só, um áudio só, resumido e curto, tá? Sucinto. Pratique aí a objetividade. E já vou colocar todo mundo que me mandou pix, tá? Todo mundo que me mandou mensagem. Vou colocar o áudio de vocês todos, tá, gente? Tô me comprometendo a isso. Muito obrigado aí a todos que ficaram aguardando até agora. Vamos colocar aqui, vou colocar o áudio do Thales novamente. Fala, Chico, tudo bem? A Honda Oi, Thales. trouxe aí a XRE 300 Saara, CB Twister 300 e tá repaginando aí, tá dando uma atualizada nas motos. Eu queria saber o que tu acha, qual vai ser o futuro do motor de plástico 160, do motor 190 e dos motores 110 e 125 que equipam as bis e as pops. O senhor acha que eles vão mudar no próximo ano, 2024, 2025,
até o Promote M5. Mais uma pergunta, pode ser óbvio aí para muita gente, mas eu não sei. Esses motores, esse motor 300 da Honda, ele já passa no Promote M5, né? Ou teria que fazer alguma alteração? Tenho quase certeza que já passa. Mas é isso. A pergunta principal é: e aí, a Honda vai repaginar XR 190, Brosta 160, CG 160, né? Tá na hora, né? Pelo amor de Deus, esse motor já tá há quantos anos aí já, né? E um motor de baixa confiabilidade, né? Que não pode se dizer o mesmo dos motores 150 da Yamaha e da Haojui, né? Então fica a pergunta aí. Obrigado. Thales aqui de Porto Alegre. Abraço. Thales, excelente pergunta, muito obrigado. Os motores 160, né? Os motores de plástico 160 da CG e da Brosta 160, motores com baixa durabilidade, mas são motores econômicos, com a potência boa, em torque bom, né? Era para ser um motor revolucionário, porque o motor 150, esse sim um motor durável, mas ele não era tão econômico e não atendia às leis de emissões de gases poluentes do Promote 4. E a Honda, ela colocou esse motor 160 baseado no motor 190 e eles simplesmente colocaram um motor menos durável. Foi totalmente proposital, colocaram um motor que quebra mais fácil para poder girar mais peça, e isso tudo tem um interesse comercial. E não fez diferença nenhuma porque realmente é a moto mais vendida do Brasil, a Honda continua lucrando horrores. Então, são duas possibilidades desse motor. A Honda, ela coloca algum apêndice como um catalisador, pode ser o mesmo catalisador das Pleiades, né, dos Pleiadianos, que a Yamaha pode usar nos motores 250 e até mesmo nos motores 150. A Honda, ela pode manter esse motor 160 colocando algum apêndice, como eu citei, e a Honda, ela pode simplesmente aposentar este motor e colocar o motor 190, que eu acho que seria a melhor opção. A CG subir para 190, a Brosta subir para 190 e a XRE 190 se tornar uma outra coisa. Pode ser que ela se torne uma outra motocicleta ou ela seja absorvida pela Brosta 190 e é isso. Mas tem a questão do custo de produção. Né? A Honda, ela pode espremer mais ainda desse motor 160, time que tá ganhando não se mexe, e ela pode espremer mais ainda para conseguir pelo menos dar uma sobrevida aí de mais 5 anos para esse motor, mesmo que se coloque um apêndice, aí tem que ver custo operacional de como é que fica colocando o catalisador e tal, e ela pode ainda espremer e conseguir. Então, não acredito que assim, eu vou dar fé e dizendo, olha, 100% de certeza que a Honda vai trocar esse motor 160 pelo 190. Sinceramente, não. Vendo o que a própria Honda fez com a XRE 300, que a gente esperava um motor novo, até a CB 300 a gente esperava um motor novo, a gente esperava um motor aí beirando os 30 cavalos. A Honda não fez isso, ela manteve o motor 300, colocou 24 cavalos e meio, tanto na CB 300 e 24,8 cavalos a gasolina, né, na gasolina, na XRE 300, e soda-se, e é isso aí. Colocou um câmbio de 6 velocidades, verdade, mas não tiveram interesse nenhum de dar um passo tão avante que diminuísse a lucratividade e gerasse algum impacto no custo operacional, ou seja, custo de produção. Então a Honda, ela está pensando sim na margem de lucro, no custo operacional. Então a gente tem que pensar que sim, ela pode colocar algum apêndice lá, ou até mesmo diminuir a potência das motos 160 para poder manter esse motor, manter o custo operacional, manter a lucratividade e empurrar esse motor por mais 5 anos ou mais. Então, sim, eu tenho uma pequena aposta, pequena, tá? Acho que 20% aí, que eu faço uma aposta aí de 20% de que eles podem, 20 mesmo, tá, gente? Eu baixei muito as minhas expectativas depois de ver o lançamento da XRE 300 Saara. Não que eu não tenha gostado da moto, eu gostei, mas, obviamente, assim como muitos de vocês, tiveram uma expectativa frustrada, exatamente porque esperavam mais, esperavam um motor aí de 30 cavalos, não rolou,
E a gente entende que esse foi o posicionamento da Honda. É um posicionamento de manter a margem de lucro, diminuir o custo operacional, e é isso, ainda mais num país como o nosso que está passando por uma dificuldade econômica que já vem há mais de 10 anos. Então eles pensam a longo prazo e possivelmente vão pensar há mais de 10 anos, né? Projetos que durem mais de 10 anos. Imaginando que 5 anos, nenhuma crise dessa econômica que a gente está passando, ela vai mudar. No mínimo, em 5 anos, essa crise não vai mudar. Então, é uma questão de mercado, é uma questão comercial, tá? Que a empresa não é entidade filantrópica, a empresa quer gerar lucro. Então, eu tenho hoje um pensamento que eles vão manter esse motor 160, 80% e 20% que eles podem colocar o motor 190. E aí, seguindo essa linha, vai se manter o motor 160, Brosta 160, CG 160, motor porcaria, e a XRE 190, ela pode ter uma atualização. Sim, ela pode ter, porque são quase 7 anos sem mudança. Então pode ser que ela tenha alguma atualização aí para seguir a linha da XRE, seguir a linha da Transalp. Então pode ser que ela seja aí, ela tenha um facelift aí melhorado. Pode ser que ela tenha algumas modificações interessantes aí para poder agregar valor a essa moto, tá? Então minha expectativa é muito baixa em relação à mudança. Há a possibilidade de mudar a CG para 190? Gente, se isso acontecer, eu vou bater muita palma. A Honda ela vai dar um grande passo. Mas conhecendo a Honda e vendo todo esse processo que eles fizeram com a XRE, minhas expectativas caíram muito de qualquer tipo de mudança muito brusca, colocando somente o motor 190, descartando o motor 160, que gera muito lucro, e colocando o motor 190 na Honda. Posso estar errado? Posso. Tomara que eu esteja errado. Nesse caso, tomara mesmo. Mas, tendo a visão muito mais fria e não tão empolgada, eu acho que a Honda ela vai manter do jeito que está, vai ou colocar um catalisador, ou vai baixar a potência da moto e manter a sua lucratividade. Em relação à Pop e esse motor 110, eu acredito que ele seja abandonado e a Pop ela tem um motor 125. Todas as motos com motor de 110 elas sejam evoluídas para motores 125. Essa é a minha aposta mais forte, né? E que a Pop ela dê aí um salto para um motor 125, não seja mais 110. Mas, repito, pode ser que a Honda ela coloque um catalisador eficiente e que esses motores 110 eles sejam, eles possam ter essa aprovação aí na lei de emissão de poluente. O que eu entendo, assim, para resumo de conversa, é que a Honda ela sabe que a situação financeira do país, mercado, economia, ela não vai mudar nos próximos 4, 5 anos, não vai mudar, tá, gente? Tô falando mudar a ponto de todo mundo começar a consumir, todo mundo começar a comprar mais moto, a ter crédito. Então a Honda, e é basicamente a mesma análise que eu fiz com o preço da XRE 300 Saara. Essa é a mesma análise. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem que é a minha visão. Muitos podem concordar, outros não, tá tudo certo, mas é a minha análise de mercado. Uma análise muito pessimista, digo até, tá? Pessimista mesmo. Então não vejo a Honda dando passos para poder trazer motos mais potentes, motos mais avançadas, motos mais tecnológicas, eu não vejo nada disso. Principalmente pelo reflexo da nossa economia. A Honda ela tá aqui no Brasil, gente, tá? E ela precisa performar para poder mostrar e apresentar aos japoneses lá na matriz no Japão. Lembrem-se, muitos de vocês enxergam a Honda como uma empresa genuinamente brasileira, porque está aqui há 50 anos. Mas não é. A Honda é uma empresa japonesa. E a empresa que está aqui é uma sucursal da matriz que está no Japão. E como qualquer sucursal, ela precisa performar, mostrar rentabilidade. E até porque existe a Honda Índia, que está na cola. E a Honda Brasil precisa brigar com a Honda Índia. A Honda Índia ela vai ter uma produção maior, ela vai ter uma performance melhor e maior, porque a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. É um mercado consumidor gigantesco. Ainda que a Honda ela não tenha um percentual de mercado bom lá na Índia, mas ela vende. Né? Honda lá na Índia tem a sua fatia de mercado, não os 70% que tem aqui no Brasil, mas lá na Índia ela performa.
E ela vende bastante. Mas aqui o Brasil precisa performar, precisa gerar resultados para a matriz no Japão. Então, de que adianta você aumentar o custo operacional, colocando uma moto mais tecnológica, com motor mais potente? Tudo isso gera custo, né? Você colocar um motor 190, abandonar o projeto 160, que é lucrativo, que vende a moto mais vendida do Brasil, gente, é esse motor 160. Por mais duro que seja ouvir isso, porque a gente sabe que é um motor porcaria na durabilidade, e sim, isso faz diferença para mim, porque dinheiro não é capim. A gente pensa o quê? Poxa, eu vou comprar uma moto, essa moto ela tem que ser durável, ainda mais quando se fala na moto do trabalhador brasileiro. E o nome icônico CG, que a Honda manchou quando colocou esse motor 160, que em tese ele era para ser um motor melhor do que o 150, e que a gente vê que na prática não é. O motor 150, ele tem menos potência, ele tem menos torque, ele consome mais, mas ainda assim é um motor mais durável. Então muitos sabem que a Honda 150, ela aguenta muito mais o cacete, aguenta mais o trabalho do que uma Honda 160. Isso qualquer profissional da área, motoboy, o motofretista, ele sabe disso. Tanto que até o motor 125 é um motor icônico. As motos 125 de trabalho, elas são realmente super valorizadas no mercado. Quem trabalha sabe do que eu estou falando. Então, infelizmente, é uma situação muito amarga falar que a Honda ela vai prezar o custo operacional, a alta lucratividade e vai manter esse motor. Eu aposto que 80% de chance do motor 160 continuar, a Honda aplicar algum ajuste técnico para que esse motor ele passe nas leis de emissões de gases poluentes, que vai vencer agora não, né? No final do ano que vem, 31 de dezembro de 2024, eu acho que eles vão colocar algum apêndice para poder passar. Esse motor ele pode ou perder potência ou colocar algum apêndice para ele poder passar e vai continuar. 20% de chance da Honda colocar um motor 190 na CG e na Brosta, abandonar o projeto XRE 190 ou transformar essa moto uma moto um pouquinho acima da Brosta e abandonar o projeto 160. 20% de chance disso acontecer. Já a Pop, eu acho que ela vai ter uma baita evolução, vai ter um motor 125, eu acho que eles vão trazer algum modelo aí diferenciado de Pop. Eu acho que isso vai acontecer. Mas não vejo um futuro tão diferente assim de como a gente viu agora no motor 300. E fechando, você perguntou se o motor 300 ele já está apto, né, para passar na lei de emissões de gases poluentes do Promote M5. Sim, já tá ok. Então a Honda ela já baixou a maioria das suas cartas, né? A gente sabe que lá na Europa foi lançada a Hornet 750, a Transalp 750, anunciou agora no EICMA a NX 500, a CB 500 Hornet. Provavelmente essas motos devem chegar daqui a 2 anos aqui no Brasil, ou seja, final de 2025 provavelmente estarão aqui. Até lá, CB500X e CB500F continuam sendo vendidas, não vai ter descontinuação antes dessas motos serem anunciadas. Só falta agora a Saara 300, assim como o CB300F já anunciadas. Então agora só falta baixar a carta dessas motos de baixa cilindrada, Pop, CG 160, Brosta 160, para a gente saber qual vai ser o passo. E estamos falando nas motos mais vendidas da Honda. Isso faz muito impacto no mercado, porque é o que mais a Honda vende. Então isso é muito importante. Esse é um passo mais importante da Honda quando se fala em Brasil, Honda Brasil. Então eles, com certeza, eles serão extremamente conservadores nesse passo. Por isso que eu aposto 80% aí que a CG 160 permaneça. E muito obrigado, viu, Thales? Deixa eu agradecer aí a vocês todos que estão ainda assistindo, tá? Eu vou tentar colocar o áudio de todo mundo que mandou mensagem. O Márcio Soares Viterbo mandou vintão aqui no Superchat. Ele pede para ouvir o áudio 0173. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui 0173. Márcio, não tô achando, tá? Não tô achando seu áudio. Galera, por favor, quem estiver assistindo, manda
manda a mensagem para subir. Eu acho que vocês mandam mensagem no dia anterior e esperam que eu ache aqui. Vocês têm que saber que tem muita gente que me manda mensagem. Não tem como achar. Não tem como achar, tá? É muita gente mandando. Não tem como, tá? Márcio, manda de novo aí 0173. Eu não tenho como achar aqui, tá? É impossível. Não tô achando nada. Infelizmente. Aí alguns de vocês podem ficar chateados, dizendo que eu não tô lendo mensagem, mas pô, fica difícil aqui. Não tô achando nada. Não tô achando. É muita mensagem, galera. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, achei. Pô, mandou ontem 8 horas da manhã. Mandou domingo 8 horas da manhã. É soda, velho. Eu vou botar aqui, viu, Márcio? Mas difícil, viu, irmão? Difícil. Obrigado pelo apoio, mas manda de novo aí a mensagem. Galera que me mandou mensagem, não adianta mandar mensagem que vocês mandaram semana passada. Não vou encontrar. São 240 mil inscritos, sei lá, 200 e não sei quantos mil inscritos. Imagine quantas mensagens eu recebo por dia. Vocês têm noção? Não tem como eu achar aqui, galera. Tá? Aí depois fica chateado dizendo que eu não respondo. Eu respondo. Vou colocar o áudio aqui do Márcio, tá? Ô Chicão, boa noite. Boa, Márcio. É o seguinte, cara, eu vou aqui corroborar o que você vem dizendo sobre a pessoa ser afobada, né? Então vamos falar aqui com os afobados. Pessoal, tem que começar de moto menor mesmo, entendeu? Aqui, ó, cara, eu tenho carta já desde quando eu tive 18 anos, eu tirei carta de moto. Fiquei um tempo sem dirigir. Hoje eu tô com 50, já andei muito de moto. Todo quanto é tipo. E eu andei muito tempo com uma crosserzinha, adorei, acostumei com a altura, me adaptei, andei muito no trânsito de São Paulo com essa moto, mudei pro interior, falei, boa, interior sossegado, né, aquele medo de roubalheira, comprei uma Versys X300, uma baita moto, já um pouco mais alta que a crosserzinha, eu tenho 1,70 m, andei 2 anos com esta, ainda tenho, né, tá aqui na garagem, ando pouco agora. Depois, agora em 2023, em agosto, eu fui lá e me meti a comprar uma GS 850, mais alta ainda. Cara, todo esse caminho que eu tive andando com essas outras motos me proporcionou uma segurança na GS 850, entendeu? Mesmo ela sendo mais alta, eu com 1,70 m, que já tô ali no limite para agarrar alguma coisa, pôr o pezinho no chão, ando de boa, tranquilo, a tocada é suave, não tenho medo. Então tem que começar do menorzinho mesmo, viu, pessoal? Até se acostumar. Mas, Chico, agora o assunto mesmo é o seguinte, quando eu fui comprar, em virtude da altura, o cara me ofereceu uma GS 850, aquele chamado kit baixo, sabe? Pô, ficou legal, vem com um banquinho também mais... Na minha não tem banco baixo nada, é a brutona mesmo, banco normal. Mas aí o cara falou, põe pelo menos o banco mais baixo. Eu falei, bicho, você quer 4 mil de um banco? Eu não vou tentar aqui, cara, eu acho que eu saio. E saí, tô de boa, já viajei pra caramba, já fui pro Mato Grosso, já fui pra Ouro Preto, já fui pra Campo Grande, eu sou aqui do interior de São Paulo. Não tenho dificuldade, então eu achei que não foi necessário gastar 4 pau num banco, não. Mas, Chico, o dia que eu fui comprar, ele me ofereceu o kit baixo. E no kit baixo mesmo, aquela que vem o low, ele perde a IESA, sabe, Dynamic IESA. Eu falei, cara, isso vai me fuder na hora de vender essa moto, velho. Porque, cara, eu não sei. Márcio, obrigado aí pelo apoio, tá? Aqui na casa da sua mãe que você fala palavrão não, tá bom? Então, valeu, obrigado pela sua mensagem aí. Próxima vez não participe não, tá bom? Se for pra falar igual que você fala, como você fala na casa da sua mãe, não participe não. Tá certo? Prefiro perder um inscrito, mas aqui tem que ter regra, tá? Não fale palavrão não, que aqui na casa da sua mãe. E vamos pro próximo? Eu prefiro perder inscrito, velho. Prefiro perder inscrito. Se a galera não sabe participar aqui achando que é a casa do pai e da mãe, eu não quero. Prefiro que vá embora.
É uma falta de respeito. Ah, você fala palavrão, mas eu não falo assim. E quando eu falo de, ó, galera, tira as crianças da sala, sai. E aí eu tô confiando aqui em vocês, pô. Vocês mandam áudio e eu sempre digo, não fala palavrão. Se fala palavrão, não tem brincadeira. Quando eu tô aqui doidão, começa a falar palavrão, eu digo, papai e mamãe, ó, tira as crianças da sala. Hoje a live não é pra criança assistir. Eu sempre aviso, tá? Mesmo quando eu tô doidão aqui falando coisa. Agora, quando vocês mandam áudio e aí falam palavrão, é porque vocês são um bando de sem noção mesmo. Tá? E eu fico louco da vida porque eu confio, entendeu? E é esse papel aqui. Eu tô aqui há 4 anos fazendo live todo dia. E é confiança, é na base da confiança. A partir do momento que faz uma merda dessa, fala um palavrão assim, acabou, não tem mais. Aí acaba, corta, pronto, acabou. Não tem mais papo. O B0K alguma coisa aqui, escreveu alguma coisa e seu nick é difícil de falar, eu tô de mau humor, tá, gente? Fico pé da vida quando eu vejo essas paradas assim. Fico muito chateado. E aí, B0 alguma coisa. Cara, teu nick é difícil de falar, tá? Mas obrigado aí, mandou 5 aqui no superchat. Ele diz aqui o seguinte: olá, Chico. Entre comprar uma Bonneville Speedmaster 0 km, 65 mil, você optaria por algum outro modelo equivalente usada? Ou B0K alguma coisa? Cara, qual a sua proposta de uso? Não sei. Então, se você quer uma Speedmaster, o preço dela tá interessante para a categoria. A moto é muito legal. Então, se você quer uma Custom, você pode comprá-la, tá? Porque eu acho massa, ela é legal. Ou você pode esperar a dominar o quê? A Eliminator da Kawasaki, que também é uma Custom, vai chegar mais barata do que essa moto, provavelmente. E a Super Meteor 650, que vai chegar mais barata. Então eu aposto que a Super Meteor ela deve chegar na faixa aí dos 35 a 40 mil. E a Eliminator pode ficar entre 40 e 50 mil. Mas a Speedmaster, se você quer uma moto custom, cara, é legal. Eu gosto dessa moto. O acabamento dela é lindo, a moto é legal. Então vai depender do seu bolso e da sua vontade aí de levar a moto. Então, se você quiser esperar, melhor ainda. Eu acho que você deveria esperar para você entender o preço da Eliminator e da Super Meteor. Provavelmente essas motos chegarão até o primeiro semestre de 2024. Tá bom? Um beijo, obrigado. E o Thiago Henrique mandou 5 aqui no Superchat. Ele diz aqui o seguinte: Tio Chico, o que você espera em 2024 da Yamaha? Sou motoboy, tenho uma Crosser, pensa em trocá-la por uma N-Max pela economia e conforto. Thiago, eu não espero nada da Yamaha em 2024, é de verdade, tá? Yamaha é a pior empresa do Brasil quando se fala em motocicletas. Empresa, né? Ela não respeita o consumidor. Tem produtos excelentes, mas não respeita o consumidor. Eu não recomendo você trocar sua Crosser por uma N-Max. Eu não recomendo. Seu custo de manutenção vai estourar, cara. A N-Max não é moto para trabalho. Scooter não é moto para trabalho. Se você trabalha com a sua Crosser como motoboy, fique com a Crosser. Não compre N-Max para trabalhar. Seu custo de manutenção vai subir e muito. Além do seguro ser mais caro. Se você cair com a N-Max, cara, você vai perder uma grana. Se você não tem seguro na moto, até porque seguro para quem trabalha na motocicleta, no aplicativo, é muito caro. Se você omitir essa informação de que você trabalha no aplicativo e der um sinistro na sua moto, cara, você não vai levar o prêmio do seguro. Então, pessoal que trabalha aí no aplicativo, se você fez seguro de moto, dizendo que você não trabalha no aplicativo, quando você sofreu um sinistro, a seguradora ela vai buscar informações, tá? Se você estava trabalhando com a moto ou não. Se ela descobrir que você mentiu, você não vai levar o prêmio da moto, tá? Então, galera que trabalha com moto, não mintam para a seguradora, deem a real. Então, quando você vai para o preço de seguro de uma Crosser e de uma N-Max, a N-Max é muito mais caro, o seguro. Tá? Ah, não tenho seguro. Tá bom. Se você cair com uma Crosser e cair com a N-Max é muito mais caro para consertar. Além da manutenção ser mais cara, manutenção convencional. Então, para quem trabalha com aplicativo, eu não recomendo comprar scooter. Tá? É melhor uma Crosser para trabalho num aplicativo, tá bom? Então, eu não recomendo isso, tá, Thiago? Fica com sua Crosser, que você tá muito bem, cara. Um beijo. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, que eu não coloquei o áudio, coloquei todo mundo. Bom, enfim, deixa eu ver aqui agora vocês no chat. Deixa eu ver aqui. E é isso. O motivo é porque scooter é toda de plástico, tá, gente?
Scooter é toda plástico. O chassi, ele não é nada, né? Você vê a scooter parrudona, mas é um chassizinho de nada. E aí você tem plástico puro. Então se você cai, toda a carenagem, scooter é só carenagem. Aquela carenagem é caríssima, tá? Pergunta do Leandro Alex. Tio Chico, como o senhor acha que a Lander 2004 virá? Pois não passaram nada sobre ela. Não faço a mínima ideia, Alex. Não faço a mínima ideia. E eu não aposto nada na Yamaha. Não faço ideia, juro pra você, velho. Não faço ideia. Não faço ideia. E eu não preciso. Eu prefiro nem apostar como é que vem essa Lander. Eu tô completamente sem esperança pra Yamaha. Se lançarem um negócio legal, eu vou bater palma, vou comentar, mas não aposto nada. Tá? Eu acho que tem outros canais aí que estão aí fazendo projeções com mais expectativa do que eu. Caio Silva. Chico, qual a sua opinião sobre o custo-benefício da CB600R? Sua manutenção é relativamente barata em relação às concorrentes? Mesmo apesar do preço, vale a pena de alguma forma? Caio, eu não gosto muito da manutenção Honda. Eu vou dar a minha opinião, tá? É a minha opinião. Eu não compraria uma CB650R, porque a manutenção Honda, a mão de obra Honda, ela é ruim. Você vai levar numa concessionária Honda, é o mesmo cara que mexe no ACG, ele vai mexer na sua moto. Ah, você está sendo preconceituoso. Não estou sendo não. É isso que vai acontecer. Pode conversar com proprietários, se você conhecer proprietários de pessoas que têm moto de alta cilindrada Honda, e você vê com essas pessoas como é o atendimento. Aí a Honda vai dizendo, mas nós temos a Honda Dream. Eu garanto a vocês que essa Honda Dream é conversa fiada. É a mesma coisa, é o Tião que tá lá trabalhando, que mexe na CG, que vai mexer na sua moto. E o cara não vai ter nenhum tipo de cuidado maior, porque a sua moto tem mais sensores, é mais cara. Então eu não gosto de comprar moto Honda de alta cilindrada achando que eu vou ter um cuidado maior quando eu levar na concessionária Honda. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que compraram motos de alta cilindrada Honda e os caras, eles fizeram cagada, mecânico da Honda fazendo cagada, tá? Porque a rotatividade é alta, eles trabalham com 90% das motos de baixa cilindrada, moto barata, moto que não requer torque, torquímetro, o torquímetro e maior cuidado, até porque tem mais sensores, uma moto de maior cilindrada. Então, sempre quando me perguntarem, cara, moto de alta cilindrada Honda ou de uma marca premium, eu prefiro uma marca premium. Ou, a não ser que você queira sair da garantia e ir pro teu mecânico de confiança. Então, cara, tem moto muito mais interessante de outras marcas. Até digo, Suzuki mesmo, tem outras marcas, Triumph, tem outras opções, tá? Mais seguras. Não estou dizendo que não dê problema na concessionária Triumph, mas são opções melhores. Eu não tenho nada contra a CB650R, tá? A manutenção, de certa forma, peças são mais baratas do que uma marca premium, é verdade. Mas eu particularmente, eu não gosto da rede de concessionária Honda. Tem muita concessionária, mas a qualidade, tá? A qualidade na mão de obra é baixa quando você compra uma moto de maior cilindrada. Então, eu não gosto, tá? É a minha opinião. Galera que tiver pergunta, coloca a palavra pergunta na frente, por favor, tá? O VJ Rafael pergunta aqui: me fala o que acha da Transalp antiga. Andei nela, achei muito confortável, um amigo deixou ela mais alta. Adaptou. A moto é boa, Rafael, mas quem busca uma moto dessa tem que levar para o mecânico, porque é uma moto velha, é uma moto que já rodou bastante, tem que saber quais são as peças que estão aí precisando ser trocadas, e aí tem que ver tudo isso. Quem vai lhe dizer se a moto tá legal é o mecânico. Eu geralmente, é uma moto boa, tá? Mas eu não recomendo a compra de forma generalizada. A moto é boa, mas tem que tomar muito cuidado com a unidade que vai comprar, porque são motos velhas, são motos que já rodaram muito. E em muitos casos tem peça para ser trocada, tem peça colapsando, então tem que tomar muito cuidado na hora de comprar uma moto velha. E moto velha para mim é acima de 10 anos.
Beijo, Tati, valeu. Léo Couto pergunta, na sua opinião, qual moto melhor? Suzuki V-Strom 650 XT ou Kawasaki Versys 650 Tourer? Léo, eu prefiro, em relação à potência e conforto, a V-Strom 650 XT, tá? Conforto, potência e robustez e economia, a V-Strom 650 XT. Eu tenho essa moto. Agora, quando vai para a versão atualizada da Versys, a versão 2023, ela está muito mais atualizada, painel. Ela está totalmente atualizada comparado à V-Strom 650 que está desatualizada. Tá? São ótimas motos, recomendo as duas, mas a V-Strom ela ganha na economia, no conforto e na potência, mas eu recomendo as duas. Então quem tiver na dúvida, vai muito do gosto, tá? Antigamente, a versão antes de 2022, a versão Tourer, a versão da Versys, não tinha controle de tração. Então era o único ponto que eu dizia, poxa, a Versys não tem controle de tração. Que isso pesa muito, na minha opinião, porque controle de tração é segurança. Agora a Versys já tem controle de tração, a nova Versys. Então, se for para comparar uma V-Strom 650 2023 com uma Versys 650 2023, a Tourer ou qualquer outra, as duas são muito equivalentes. A Versys é mais tecnológica, está com um painel melhor, ela está atualizada, já tem controle de tração, mas ela tem maior consumo, ela tem um motor mais girador e um pouco menos potente, mas uma moto excelente. Agora, eu prefiro a V-Strom no quesito economia, conforto, tá? E durabilidade. Agora, ambas são ótimas, vai do gosto de cada um, tá? Hoje eu digo, as duas estão bem equivalentes. O Florian mandou R$15 aqui, muito obrigado, Florian, aqui no Superchat. Tio Chico, quando puder, consegue ouvir o áudio final 1234, por favor. Claro, eu vou colocar assim. E o Thiago Henrique, ele mandou 5 no Superchat, e ele diz aqui, deixando o trabalho de lado, gosto muito das motos Royal. Parecem bem acabadas. Infelizmente nunca andei em uma, mas penso em ter. Obrigado, Chico. Thiago, recomendo você rodar, fazer o test ride, tá? Numa moto da Royal. Elas são motos interessantes para quem gosta do estilo. E são motos... elas não são tão bem acabadas assim. Elas têm um acabamento ok. Tá? Ok. Mas são motos muito boas para quem gosta de moto nesse estilo, moto velha, cara de moto velha. Eu gosto, tá? Eu gosto muito das motos da Royal, mas é uma coisa que você tem que olhar não pensando que é a melhor moto ou que é uma moto de premium. Não é, tá? Tem muito trouxa dono de Royal que gosta de vender como se fosse moto premium. Não é, tá? Royal não é moto premium. Mas recomendo, rode numa moto, se você busca a proposta da moto da Royal, que não é potência e sim torque, se você entender a proposta da moto e tiver bolso para manter, cara, vale a pena. A moto é muito, muito gostosa mesmo de pilotar. Todas as motos da Royal são. E deixa eu botar o Florian aqui que mandou áudio no final 1234. Quem quiser me ajudar no Pix pode mandar na chave falecom@chicosepulveda.com.br, tá bom, gente? Fiquem à vontade, pode colocar a mensagem no campo de observação do Pix ou os 4 últimos números do WhatsApp lá no Pix, tá? No campo de observação. Deixa eu colocar o áudio do Florian, final 1234. Vamos lá. Fala, tio Chico, tudo bem? Oi, Florian. Florian aqui. Eu tô terminando de fazer as aulas de moto, né, na motoescola e, pô, tem um desabafo aqui, queria saber a sua opinião. Eu dividiria em 2 partes, tentar ser rápido aqui. A primeira é, não tem como dar certo, né? Espera um momentinho, gente. Espera aí. Vamos lá, de novo. Dividiria em 2 partes, tentar ser rápido aqui. A primeira é, não tem como dar certo, né? Assim, o trânsito, né? Ou o cara que sai ali habilitado de moto depois de treinar para fazer um 8 ali, né? E andar em cima de uma rampa, assim. Não sei o que daria pra gente fazer para tentar mudar isso, melhorar isso, porque assim, é um negócio meio maluco, né? Assim, você faz lá 15 aulas e, né? Eu entendo quando você fala para comprar uma moto
até 25 cilindradas, até 25 cavalos, uma moto você tem que andar na garagem, dar a volta no bairro, porque assim, se você sai dali com a CNH, é morte, né? Assim, o negócio... Aqui em São Paulo os caras tiraram até a rampa, né? Em outras cidades tem, então assim, nem o básico do básico, né? Esse é o primeiro ponto, assim, não sei o que você acha, o que daria para fazer, se realmente, pô, tem que aprender na rua mesmo e é isso na prática, mas acho que daria para melhorar um pouco, né? Não sei o que você acha. Mas, e a segunda parte, eu vi um vídeo seu, você falando até que, pô, não é nem culpa dos instrutores, isso, e eu concordo, né? Isso aí é o Estado que impôs aí, e depois ele é cobrado lá com acidentes, né? Então acaba sendo um barato que sai caro. Mas, assim, eu tenho visto reclamações aí em vários vídeos também, assim, de gente que... E eu vejo isso na prática, né? Assim, o instrutor não instrui, né? Você ali, os caras ficam conversando, ficam no celular, assim, em uma aula de 40 minutos, ele acompanha você em uma volta, né? No circuito. Então, assim, até que ponto também é um negócio meio desleixado ali, né? Pelo que eu vi, uma coisa generalizada. Enfim, é isso. Se você puder comentar, agradeço. Obrigado. Florian, tem várias situações que fazem com que tudo isso que está hoje implementado não funcione. Primeira coisa é o custo para se habilitar, né? Para ter uma habilitação. Hoje o brasileiro pobre, brasileiro trabalhador, ele tem que desembolsar entre R$1.000 e R$2.000, é essa faixa. R$1.000 e R$2.000 para poder tirar uma habilitação do zero. Eu não estou falando de adição de categoria, eu estou falando do zero. Isso já é um absurdo, porque você já limita o acesso das pessoas a ter a habilitação, que é direito de todos. Todo cidadão tem direito de ter habilitação. Então o Estado, ele já filtra, ele já limita. E aí pense comigo, o trabalhador brasileiro, ele precisa de um emprego. E aí quando ele vai no emprego, tem lá, necessário habilitação A ou habilitação B. Ou seja, ele não consegue o emprego, ele ou ela, trabalhador brasileiro, trabalhadora, não consegue o emprego porque não tem habilitação. Como é que ele vai conseguir habilitação se ele não tem R$1.000 ou R$2.000, entre R$1.000 e R$2.000 para ser habilitado, se está desempregado? Então, é loucura. Esse país é bizarro. Esse país é dirigido por pessoas escrotas. E o povo é trouxa. Porque mantém isso e bate palma, ainda briga. Ainda briga por esses filhos da mãe que estão lá. Ainda briga, as famílias brigam, as pessoas se maltratam por causa desses vagabundos que estão lá. E as pessoas não se tocam de que elas estão simplesmente sendo manipuladas para ficarem no local de relevância delas. E quando eu estou citando essa situação aí da habilitação, é real. A pessoa não tem dinheiro para tirar uma habilitação, ela não consegue emprego porque não tem habilitação. E tem muito caso disso, tá, gente? Eu não estou falando da pessoa que vai vender uma roupa, mas muitas situações de trabalho que as pessoas são simplesmente excluídas no processo seletivo porque não tem habilitação. Isso é injusto. Porque o país, ele cobra caro. Ah, tio Chico, então você está falando que não deve cobrar nada? Não, negativo, mas tem que cobrar um valor justo. Que o brasileiro que recebe um salário mínimo, ele pague uma fração desse salário mínimo para ele poder ser habilitado. Que pelo menos custeie as questões burocráticas. Era assim que todo mundo deveria ser habilitado. Em outros países, o valor é um valor acessível. E, por exemplo, existem países que você não tem a obrigação de ter aula, mas você tem que ter pelo menos aptidão. Ou você frequentou uma autoescola, ou não, sequer você precisa de autoescola. Você vai lá e faz a prova. E passou ou não passou. Pagou lá no Detran do país, né? E fez lá, passou, ok. E aí, se nós fôssemos um país sério, todo o dinheiro que essa pessoa gasta com imposto, com esses... Porque autoescola nada mais é que um cabide, né? A galera ali tá ganhando dinheiro, mas não ensina nada. É só para alimentar o Estado. É só isso, galera. A autoescola só serve para isso. É uma burocracia criada para o Estado arrecadar. É só isso, gente. Então, ao invés de você pagar entre R$1.000 e R$2.000, que pagasse um valor que seria uma fração do salário mínimo, para as pessoas poderem acessar, e aí a pessoa ela teria que buscar capacitação. Ah, tio Chico, mas isso não funciona. Pois é.
Mas imagine você pagar entre R$ 1.000 e R$ 2.000 e sequer ser capacitada, sendo que esse valor, 100% disso é burocracia pura. Mas a autoescola, ela recebe, mas ela só existe por causa da burocracia. Então 100% do que você paga é burocracia, é imposto. É obrigatório, é imposto obrigatório, inclusive a autoescola. Então eu penso que esse sistema, ele é falido, ele não funciona, ele não funcionará, ele não serve, ele só serve para quem tem dinheiro, entende? Imagine. Então não culpo os instrutores, porque eles estão ali simplesmente fazendo um papel de fantoche. A autoescola, ela existe só para arrecadar. E o Estado, ele utiliza dessas autoescolas para poder arrecadar imposto. É só isso. E cada vez mais as pessoas vão sendo impedidas de ter acesso. Presta atenção. Presta atenção nesse cálculo. É só fazer um cálculo básico. Então, nunca vai funcionar, Floriano. Nunca. Por isso que eu digo aqui, você aí que tirou a habilitação, que acha que porque você tem dinheiro, né? Tô falando do Floriano, não, tô falando de pessoas genéricas. Porque acha que tem dinheiro, que pode comprar a moto que for, você não tá nem sendo preparado. Você nem foi preparado. E já vai pegar um foguetão do coiote lá do Papaléguas? Você vai morrer, vai pro inferno. É o caminho mais rápido pro inferno. Então tem que ter pelo menos aí a conscientização de todos, senso de autopreservação para começar devagar, porque a autoescola nunca vai te preparar. Nunca. Não existe. Eu não vou dizer, gente, a autoescola prepara. Não prepara porque o sistema já é errado desde o início. Já começa errado. No seu conceito. O conceito de habilitação do brasileiro já é errado. Porque é por imposto. Deixa eu colocar outras pessoas aqui. Eu quero só agradecer as pessoas que me mandaram um Pix. Meu querido Benedito Calil, um beijo, Benedito. Todo dia me ajudando aí no projeto para trocar o laptop da Xuxa. Beijo, Benedito, seu lindo. Muito obrigado. O Waldner, ele mandou aqui também cincão, 5,65. Ele mandou e ele pede para ouvir. Colocou no campo de observação do Pix. Quem quiser ajuda, ó. A chave do Pix é falecom@chicosepulveda.com.br. Ele pede aqui no campo de observação do Pix para ouvir o áudio final 7327. Então deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos ouvir aqui o Waldner, de Curitiba. Boa noite, tio Chico. Boa noite, pessoal do canal, tudo bom? É o Waldner de Curitiba. Tio Chico, gostaria de uma opinião sua, vou tentar ser o mais breve possível aqui para não virar podcast, também não ser gongado aí no canal. É o seguinte, eu gostaria de uma opinião sua referente a essas motos que estão sendo lançadas agora, com um design retrô. Eu, particularmente, eu gosto muito, eu acho muito bacana essas motos, tá resgatando, né, para quem gosta, né, eu tô com quase 40, vivi numa época ali com 7 galos, RD 350, aí tinha ali a CB500, a CB450, a CB400, então essas motos aí, né, são motos charmosas, né, para a época. E hoje eu tô vendo aí a Royal Enfield lançando vários modelos. Tem aí também a Kawasaki com a Z900 RS, a Z650 RS, a Triumph com a Trident 660 e a Honda aí com a CB650 e a CB1000 café, mas não é lá uma moto tão retrô assim, mas vamos dizer que seja. E eu gostaria de ver com você, saber de você, qual a sua opinião referente a essas motos, né? Se está tendo uma aceitação no mercado, se você acha que vai durar muito tempo isso, se isso se é uma tendência a ficar, né? E qual seria a chance aí da Honda lançar uma CB 500F, estilo lá de 1970 e poucos lá, ou a CB 750F, que é o clássico, né, a moto do século, e aí não relançam essa moto. Se relançasse essa moto seria um espetáculo, né, teria um público, acredito que teria um público aí, pelo menos na faixa dos 40, 45, que é em cima dessas motos aí, né. Seria uma maravilha, porque já estão relançando a Hornet e tal, poderiam resgatar essas motos também, né. E eu gostaria de saber de você, o que você acha dessa tendência, se acha que é algo que veio para ficar, se está tendo um sucesso, você que tem um contato com o pessoal da Royal Enfield, sabe se está tendo uma aceitação legal, tá bom? Um abraço para todo mundo aí e fiquem com Deus, tudo de bom.
Beijo, Waldner. Vamos lá. O nicho, né, de moto clássico moderno é um nicho que veio para ficar, né? Não vejo como algo que acabe, por exemplo, o estilo motard, né? Na primeira década de 2000, o estilo motard veio, mas não ficou, né? Muitas marcas lançaram o estilo motard, mas acabou, foi modinha. Já as motos clássicas modernas, ou seja, motos modernas, com toda a tecnologia, conforto, segurança, mas com o visual clássico, elas vieram para ficar, elas têm um público consumidor considerável, né? E só que é um nicho, tá? Não é a maioria, sequer metade. Então é um nicho, é um segmento. Esse segmento tem um público considerável, mas não é um público que faça, por exemplo, a Honda Brasil, ela trazer algumas motos. Então a gente não tem clássico moderno da Honda, sequer clássico moderno da Yamaha. E são as duas maiores do Brasil. Por que elas não trazem motos clássicos modernos, né, clássicas modernas? Porque não vende. De acordo com o que eles entendem de lucratividade. Eles não querem testar, eles não querem pagar para ver. Então a Honda, ela entende que em time que está ganhando, time que está vencendo não se mexe, e eles sabem que eles têm um público jovem que gostam de moto com cara de robô, ou moto com cara de moto futurística. Então por isso que eles não vão tentar trazer produtos clássicos modernos para tentar competir com marcas que vendem menos. Então a Honda, ela vai sempre apostar aqui no Brasil, eu não estou falando de fora. Estou falando de mercado brasileiro. Vamos falar da Índia. Eu não estudo o mercado da Índia, eu não estudo o mercado da Europa. É outra parada, eu estou falando de Brasil, tá? O brasileiro, ele na sua maioria, e quase totalidade, não gosta desse tipo de moto, tá? Eu sei que algumas pessoas falam, mas eu gosto, mas você não representa a maioria das pessoas. Eu tô aqui no canal e eu vejo muito jovem achando a moto da Royal horrorosa. Achando as motos da Triumph horrorosas. Jovem não gosta de moto assim. Aí vai ter um jovem mas eu sou jovem e gosto. Problema seu. Mas você é minoria. A grande maioria gosta de moto com cara de Transformer, de robô. E essa é uma realidade aqui no Brasil. E por isso que a Honda e a Yamaha, elas não se arriscam a trazer, porque sabem que vão vender para uma parcela pequena dos consumidores. E essa parcela pequena dos consumidores não vai aplacar a sede e a vontade de lucratividade da Honda. Não vai. E por isso que vocês não viram Rebel 500, Rebel 1100, que a gente pensa assim, a moto custom vende pra caramba. Não vende porque a Honda espera. Ela não vai vender. Eu já falei algumas vezes que a Honda sequer ela está satisfeita com a lucratividade da CB500X. Há anos isso está acontecendo, tá? A CB500X não traz a lucratividade que a Honda espera. Poxa, tio Chico, mas ela custa 50 mil reais. Pois é, mas não traz a lucratividade que a Honda gostaria. A Honda Brasil, ela gostaria de ter uma lucratividade maior com essas motocicletas. A linha 500. A linha 500 não traz essa lucratividade. Por isso que eles não trazem a Rebel 500. Que a gente que gosta de moto custom, moto vintage, né, moto clássico moderno, a gente ia amar isso. Mas não funciona. Então a gente precisa parar para poder entender o mercado de uma forma não puxando sardinha para a gente, mas entender a realidade do mercado brasileiro. Já na Índia é diferente. Os indianos, eles gostam de motos com visual retrô. Eles gostam. Dá certo. Mas ainda assim, a maioria gosta de moto com cara de robô. Você já viu umas motos indianas com tudo cara estranha? Tem um visual meio estranho, né? Um apelo. Porque a maioria vende assim com essa cara. Tem moto lá de baixa cilindrada com cara de Transformer. Porque o indiano, na sua maioria, prefere moto assim. Mas ainda assim, o gosto do indiano por motos clássicas com visual retrô é maior do que o nosso. O percentual de pessoas que aceitam esse tipo de moto lá na Índia é maior do que o Brasil. Então por isso que não funciona aqui no Brasil. E o mercado, e outra questão, não é que não funcionaria. Pô, a Honda podia trazer a Rebel, ia vender. A Honda podia trazer um modelo clássico moderno, por exemplo, aquela CB1000 com o perfil das motos dos anos 80. Né? Poderia trazer, a própria Yamaha poderia trazer o motor 690 embarcado na XSR, eu acho.
daria para trazer essas motos para cá. A própria Highness, que é vendida lá na Índia, a Honda podia trazer para cá. A Highness 350. Por que não acontece isso? Porque o nosso mercado está em crise. Não tem crédito, não tem dinheiro. Tá tudo difícil, crise financeira. Tudo se resume na crise financeira, galera. Crise econômica. Não gira. Não adianta a Honda abrir mais 4 linhas de produção para modelos de nicho e não ter a rentabilidade que eles esperam, porque cada linha de produção é um custo operacional. Você tem que contratar mais gente, você tem que importar mais coisas, o custo de manutenção, o custo operacional na realidade, aumenta. E a Honda não tem certeza nenhuma na crise que a gente está vivendo se essas motos vão ter vazão. Por quê? Porque não tem crédito para comprar. Quem é que vai pagar 55 mil numa Rebel 500? 50 mil numa Rebel 500? Não tem crédito. Então eles ficam muito receosos de apostar numa situação de incerteza num país que está vivendo uma situação econômica sem crédito, sem dinheiro circulando. Então tudo isso afeta na possibilidade de termos marcas apostando. E quando a gente fala das duas maiores, Honda e Yamaha, é notório que essas marcas elas não apostam. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas por que a Royal aposta? A Royal tem menos de 1% de mercado. É o nicho dela. Ela escolheu esse nicho. Ela está lá no nicho dela. A Triumph, ela tem menos de 1% de mercado. Ela está lá no nicho dela. Então tá tudo certo. Mas quando você está no topo da cadeia e que cada percentualzinho ali faz uma baita diferença para a performance, para o final de tudo, para você passar a burra de dinheiro lá para o Japão, que é no caso a Honda ou a Yamaha, isso faz a diferença. Então você não pode perder a performance. Mas quando você fala de marcas que sequer tem 1% de mercado, faz sentido você entrar no nicho e brigar pelo nicho, que é o caso da Royal, da Triumph, né? E de outras marcas que podem chegar aqui e brigar pelo nicho de moto com moto vintage, né? Moto clássico moderno. Mas o mercado brasileiro, a leitura do mercado brasileiro se resume em economia. E hoje a economia brasileira está falida. Então a gente vai ver pouca movimentação dessas marcas em apostas, né? Eles vão manter a lucratividade, vão manter lá. O que está vendendo bem? O brasileiro gosta de quê? Gosta de moto com cara Transformer ou moto de baixa cilindrada com apelo esportivo. Então vamos vender isso. Deixa eu colocar o próximo. Eu vou ler já as mensagens do chat, tá? O Rafael Rossignoli mandou 5 aqui no Pix. Muito obrigado, Rafael. E ele pede para ouvir o áudio final 5323. Vamos ouvir o Rafael. Muito obrigado pelo apoio, Rafael. Fala, tio Chico, seu lindo. Boa noite. Oi, Rafael. Beijão. Tio Chico, vê se você consegue me ajudar, por favor. Entre uma Royal Classic 350 ou uma Interceptor. Minha ideia, eu tenho que ir para Pedreira toda quinta-feira. Eu moro em Itatiba e muito provavelmente pegar Dom Pedro ou as estradas de Morungaba. E eu sou um pequeno mamute de 120 quilos, 1,82 m, e eu queria saber o que você me recomendaria. Acho que é isso. Valeu, Chico. Beijo, boa noite. Rafael, um beijo pra você. 2 coisas. Se é a sua primeira moto, eu não recomendo você pegar a rodovia. Aí você vai ter que comprar uma moto de menor cilindrada, ficar rodando na cidade, pegar o expertise e depois de uma experiência de 1 ano rodando todo dia na cidade, que não é o seu caso, você pegar a rodovia. Por mais que as pessoas digam, mas ele não tem como. Eu insisto no meu posicionamento. Eu não vou indicar a uma pessoa inexperiente a pegar a rodovia. É uma questão minha, são os meus valores e eu não vou mudar os meus valores. Então, Rafael, se você não tem experiência e você já quer comprar uma moto de 47 cavalos e botar na rodovia, será o caminho mais rápido para o inferno, para você virar pastel de carne, e um belo pastel de carne, né? Porque vai ser pastelão, grande, muita carne lá para poder, né, ir para o inferno. Então, se você não tem experiência, pode ter certeza aí que você vai pegar a rodovia com o seu Interceptor. Se você pegar o Interceptor, você vai morrer. Entendeu? Isso aí é garantido, tá? Mas se não morrer, é sorte, né? Mas um dia morre. Mas eu prefiro dizer a reta, assim, papo reto.
do que ficar aqui, mas eu sei que você não pode, então tente. Não tem tenta não. Esses são os meus valores, eu penso assim, não mudo o meu pensamento. Então o ideal, não tem experiência nenhuma, quer pegar uma moto, pega aí uma Classic, que seria uma boa para você pegar e rodar na cidade. Aprender, ficar lá rodando na cidade por um ano, todo dia. Mas eu trabalho fora, então vai de carro, é melhor, você sobrevive. A minha intenção é manter pessoas vivas. Esse é o primeiro ponto, que não ficou claro para mim, se você já tem experiência ou não. Se você já tem experiência no motociclismo, vai de Interceptor. Você não vai se arrepender. É uma moto rodoviária. Interceptor é uma moto para rodovia. Você vai se dar muito bem. É a moto, ainda mais para você que tem um peso maior, tem uma estatura maior, tem um peso maior. Então a Interceptor ela vai cair com uma luva, tá? E aí vai fundo. Interceptor vai te atender bem, tá bom? Lembrando, a Classic é uma moto urbana, não é moto rodoviária. Você sendo um cara pesado, a moto tendo 20 cavalos e 200 quilos, cara, essa moto ela vai chegar aos 120 gritando com você. Então ela não é uma moto rodoviária. Se você ainda insistir, tá bom, então eu sou iniciante, eu vou começar na Classic e vou pegar a rodovia. Cara, você vai se arrepender amargamente. Porque você é pesado, a moto pesa 200 quilos, tem 20 cavalos. Quando você botar 100, a moto já tá peidando. Peidando mesmo. Quando você chegar a 120, esse motor não dura 5 anos. Ele vai dar pau. Por quê? Porque você vai estar forçando a moto. Essa moto não foi feita para rodovia. A Classic 350 é uma moto urbana. Algumas pessoas vão dizer que eu estou errado, que eu não sei de nada. Eu tenho a moto, tá? Que eu não sei de nada, que eu estou impedindo o sonho das pessoas. Eu quero que essas pessoas vão para o inferno. Eu estou preservando as pessoas que vão comprar essa moto pensando em rodovia e preservando até o dinheiro de algumas pessoas para não cometer um erro de comprar uma moto que não foi feita para rodovia. Então a Royal ela tem a linha 650, que é a Continental GT Interceptor, que são motos rodoviárias. Elas funcionam bem, 47 cavalos, mas não são motos para iniciantes. Então aí você vai ficar num conflito, tá, Rafael? Se você é iniciante, não compre a Interceptor, não compre moto nenhuma. Se você tem que ir para rodovia, vá de carro, que você vai ter uma segurança maior. Ou compre a Classic, fique lá rodando no final de semana lá na tua cidade, curta a moto. Quando você tiver experiência depois de um ano, aí você pega a rodovia, compra uma moto maior, compra o foguete do Papaléguas lá do Coyote e seja feliz. E se você comprar Interceptor e já querer dar uma de porretão aí pra rodovia, ouvindo aí a galera que não liga pra você, aí você já faz logo o seguro de vida na BNP, porque você não, sua família vai precisar do dinheiro, porque você vai faltar e você vai virar pastel de carne, tá bom? Eu prefiro dizer assim, Rafael, deixar você chateado, perder um inscrito, do que ser hipócrita, entendeu? Querendo ser seu amigo sem ser. Entendeu? Porque muitas pessoas falam, cara, isso aí é só ter responsabilidade, você já começa aí, pode começar essa conversa desse cara que não sabe de nada. Quando você morrer, ou tiver lá pra morrer, ou tiver lá vegetativo, ou lascado, essa mesma pessoa vai dizer assim, que pena, uma pena, que lástima, que azar. Geralmente essas pessoas fazem isso. Porque na hora de dizer assim, seja feliz, nossa, esses caras, realize seu sonho, o que você mais ouve aí, realize seu sonho, faça, aconteça, nenhuma delas pensa assim, poxa, mas e se ele se acidentar porque ele não tem experiência? Então eu prefiro já começar assim, não tem experiência, não pega moto de alta cilindrada, não vai para rodovia não é lugar para inexperiente. Eu tô reforçando, Rafael, porque eu não sei se você tem experiência, tá? Mas se você tem experiência, vai de Interceptor. Um beijo. Alex Trindade mandou aqui no chat. Opinião. Trabalho no mercado financeiro, queria comprar uma moto maior, mas vendo o cenário futuro, eu não consigo me arriscar a comprar algo caro. Tô aguardando cada moeda que cai do meu bolso. Alex, depende, cara. Tem muita oportunidade aí, depende da situação financeira de cada um. Eu não tô aqui generalizando, dizendo, galera, todo mundo que tem aí dinheiro, que tá querendo comprar uma moto de alta cilindrada, não compre não. Eu nunca falei isso. Depende muito da situação financeira de cada um. Existem montadoras que estão oferecendo aí belos descontos. Quem tem dinheiro para comprar uma moto e condição de manter, vale a pena. Tá? Então eu não sou uma pessoa aqui para dizer não compre. Não, compre. Mas existem pessoas que não
sabem fazer conta. Simplesmente acham que a vida é curta, eu vou resolver agora. Aí depois não conseguem manter a moto fica mais parada do que operando, porque o cara sequer tem dinheiro para pagar um seguro, não tem dinheiro para pagar IPVA, não tem dinheiro para manter a moto, aí quebra uma peça, o cara deixa a moto parada porque não tem dinheiro, mas quer realizar. Entendeu? Essa é a questão. Mas eu não digo não compre, não. Dependendo da situação de cada um, vai lá, compra, realiza. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, pergunta aqui no chat. Tá. E o Arley mandou aqui, o Arley Borges mandou vintão. Arley, um beijo pra você, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio aqui. Não mandou mensagem, mas mandou vintão. Obrigado, Arley. E o Denis Oliveira mandou cincão e ele pede aqui pra ouvir o áudio. Ele, boa noite, tio, pedi uma dica no WhatsApp final 6550. Denis de Goiânia, Goiás. 6550. Vamos ouvir o Denis de Goiânia, Goiás. Opa, tio Chico, boa noite. Oi, Denis, boa noite. Tio, boa noite pra galera da live. Boa noite, lindão. Tio Chico, eu quero pedir alguma dica pro senhor. Eu vou dia 18 agora, ou dia 22. Eu vou sair de Goiânia, Goiás, pra Bahia. Vou fazer ali, sair de Goiânia pra Bom Jesus da Lapa, passar uns dias lá. Sim. E depois vou pra Porto Seguro e desço pra Praia do Prado. Depois, pra conhecer. Eu não conheço a Bahia. Eu queria pedir alguma dica, como é que tá a estrada por aí. Eu vou no Atenerê 250, eu e minha esposa. Porém, eu ainda não conheço a Bahia, mas já tenho bastante experiência com viagem. Aí queria pedir umas dicas aí pro senhor, se o senhor conhece a região aí, se o senhor que é da Bahia, pra poder me dar umas dicas por aí, como é que tá a estrada, qual o cuidado que eu tenho que tomar aí na Bahia. Tá certo? Obrigado, tio Chico. Um beijo, Denis. Se você vem pela 116, eu não sei qual é a rodovia que você vai frequentar, mas se você vir pela 116, muito cuidado com as carretas, tá? Muito cuidado com as carretas da 116. Tenha paciência no momento da ultrapassagem, porque independente se você tem uma moto potente, no seu caso não é potente, você tem que ter a paciência para aguardar o momento certo da ultrapassagem. Porque se você forçar... Cara, às vezes são 6 carretas, e você não tem ponto de ultrapassagem. Então, muito cuidado se você vem pela 116, tá? Na realidade, qualquer rodovia, mas principalmente pela 116. Em relação a essas cidades... Muito cuidado com a questão da segurança. A Bahia não está segura, tá? Todo o estado da Bahia, principalmente esses lugares mais turísticos, né, com praia, muita atenção à segurança. Não fique achando que você está no paraíso e que está todo mundo de boa, porque aqui está tudo de boa. Não está, não. O bicho está pegando aqui na Bahia. É muito perigoso mesmo, muito. Então não dê vacilo, não fique com o celular dando bobeira, não entre em ruas que você não conhece, né? Mas não fique dando vacilo. Se você tá no trajeto do hotel, tente chegar nas vias, no hotel pelas vias principais, não vá entrando em vias secundárias. Então tente olhar no mapa, faça um planejamento do mapa da cidade para você tentar acessar vias principais. Não entre em vias nas cidades, mesmo que sejam essas cidades turísticas, em vias secundárias, tá? E pelo mapa você consegue entender quais são as vias principais. Então estude o mapa antes de você chegar numa cidade dessa turística aqui da Bahia. Eu estou dando uma dica segura para você, tá? Estude o mapa. Ah, mas é cidade litorânea, poxa, é tranquilo, é turístico. É exatamente isso. Aqui na Bahia, as cidades turísticas estão bizarras, tá? Tá perigoso mesmo. Então, atenção. Não, você quer vir? Venha. Eu não recomendo ninguém vir pro lado de cá, tá? Tá feio o negócio, o estado todo tá bizarro. Tem gente aqui da Bahia que vai dizer, não, tá tudo bem. Mentira, não tá. Tá bizarro. Então, se você vem pra cá, faça uma visão por onde você vai chegar na cidade, vá pelas vias principais e chegue ao hotel seguindo as vias principais. Quando você parar, for para uma praia, se você puder, deixa a moto no estacionamento e vá a pé para a praia, leve o mínimo de coisas possíveis, não fique dando bobeira com o celular,
carteira, bolsa, nada. Deixa tudo no local seguro, tá? E esperto, fica atento, tá? Porque tá perigoso. A Bahia já foi, tá? Acabou a Bahia. Pra quem acha que aqui tá tudo bem, não tá não. Salvador tá muito pior. E ainda digo pra vocês, amiguinhos que estão pensando em vir pra Salvador, não venham, tá? Já falei algumas vezes aqui, não venham pra Salvador, não venham, tá? Deixa pra lá, venham um outro momento, quando a situação melhorar, mas neste momento não venham carnaval, não venham no verão, vão para outros estados, tem estado muito melhor, mais seguro, mais tranquilo do que a Bahia. A Bahia acabou já, viu, gente? Já foi. E eu falo, morando na Bahia, como soteropolitano, nascido e criado, isso aqui já foi, tá? Acabou. Então, muito cuidado, tá? Faça sempre o planejamento, viu, Denis? De onde você está indo, para onde você, como é que você vai entrar na cidade e onde você vai frequentar, quais os lugares você vai frequentar. E o Cádiz. Beijo, Cádiz, pro inferno, viu, Cádiz? Valeu, pedi pra mandar ele pro inferno. Valeu, Cádiz, vá pro inferno. Um beijão pra você, lindão. Deixa eu voltar aqui E Porto Seguro tá barril, viu, ô Denis? Porto Seguro tá barril dobrado, viu? Todas essas cidades que são turísticas do sul da Bahia, todas estão dominadas, tá? Tá tudo dominado. Eu não vou ficar entrando em detalhe. Acabou, viu? Acabou. Acabou mesmo. Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o Sazon. Não, é o Denis mesmo, é o Denis. Eu já botei aqui o Denis. Valeu, Denis. Fica atento, tá? Se você pensar em ir para outro lugar, vá para outro lugar, rapaz. Vá para outro estado. Não vem para cá, para Bahia, não. Não vale a pena, não, cara. Tá bom? Beijão. Próximo. Fala, tio Chico. Boa noite. Oi, Vitor. Aí, pessoal da live, pra todo mundo. Do meu estado do Ceará aí, um cheiro pra todo mundo. Um beijo. Beijo pra todo mundo do Ceará. Eu tava fazendo a seguinte reflexão, sabe, tio Chico? Badiad e Raul não tem aqui no Ceará. Você não pode comprar uma Dominar tão fácil, porque só tem aqui no estado mais próximo é a Bahia. E uma Raul, uma DR-160, por exemplo, você só compra aqui no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró. 4 horas de viagem, a Raul mais próxima daqui. Então não vale a pena, cara. Infelizmente, tipo assim, às vezes é inviável a gente comprar boas motos por conta da distância. Eu não vou me dirigir daqui para Bahia numa Dominar 200, do Ceará para Bahia, de Fortaleza para Bahia. Cara, é muito arriscado. E mais ainda arriscado se eu dirigir com a 160 daqui do Ceará para mim ir para Mossoró, Rio Grande do Norte, numa BR, uma moto 160, cara, em tempo de ser levado quando os caminhões passar. Fora que eu não tenho experiência em rodovia. E tipo assim, não faz sentido eu comprar uma moto dessas e chegar aqui e eu quebrar a garantia dela fazendo a mecânica com um mecânico daqui. E se uma peça quebrar, e se eu precisar repor uma peça, eu vou esperar um mês e meio pra peça chegar? Cara, infelizmente aí tem algumas regiões que sofrem, viu, com isso aí. Tem mais. Isso aí, pessoal, também é a questão de uma compra consciente, né? O tio Chico sempre aconselha a gente a fazer uma compra consciente. Toda vez que ele fala sobre moto de baixa cilindrada em BR, ele sempre fala com preocupação. Você sente na voz dele a preocupação. Então, pelo menos eu sinto, né? E eu sei que eu não sou o único aqui que já pensou assim: não, vou comprar uma moto aqui no estado vizinho, depois eu resolvo, depois eu vou lá. Não, pô, não vai não. Eu moro em Quixadá aqui, terra da galinha choca. Se eu for aqui para Fortaleza, é 2 horas, 3 horas de viagem. 2 horas e meia de viagem. Eu não vou daqui para lá com uma moto de 160 cilindradas, porque eu não tenho experiência e é uma moto muito leve, então o risco de acontecer alguma coisa é muito alto. A gente tem que desacelerar, jogar alguns planos para o futuro, deixar o dinheiro rendendo, né, como ele fala sempre, e esperar uma concessionária chegar mais perto, porque aí a gente evita outros problemas. Acredito que é isso aí, a gente tem que desacelerar e prestar atenção no que a gente está fazendo. É isso aí, beijo, falou. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, porque o senhor tem mais embasamento do que eu sobre essa questão de comprar moto em outro estado e não tem concessionária perto e vai quebrar a garantia da moto, etc.
Então, Vitor, valeu pelo seu relato. Eu não recomendo comprar moto acima de 200 km de raio de distância, né, da concessionária. Então, eu já falo isso há muito tempo, né? Exatamente pelos motivos que você citou, né? A dificuldade, a distância. E não vale a pena mesmo. Então, se a concessionária está a mais de 200 km de distância, não vale a pena. Não vale mesmo. Um beijo. E eu recomendo aí o que você falou. Eu concordo com tudo que você falou. Obrigado. E o Robson, ele está dizendo o seguinte, que ele diz o seguinte: calma, tio Chico. Gabriel, viva a vida viajando. O Robson é desconectado da realidade. Ele é baiano, mas deve estar querendo vender a Bahia que vocês acham que está tudo bem, né? E aí o Robson, ele botou: Gabriel, viva a vida viajando. É isso aí, viu, Gabriel? Ouça aí o Robson e ó, se lasque. E aí ele botou aqui, vou ler tudo, tá? Calma, tio Chico, a Bahia tá ruim, mas nem tanto. Mentira, a Bahia tá ruim mesmo. Tá? Vou dizer aqui, a Bahia tá ruim, tá muito ruim. Ontem, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Explodiram um caminhão, um carro forte, foi ontem, anteontem, na rodovia aqui, Pedra do Cavalo, aqui perto. Explodiram, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Rapaz, vamos mostrar aqui pra desalienar vocês. Vamos lá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar aqui agora, tá? Deixa eu botar aqui. É o site Alô Juca, daqui. Explodiram o caminhão. Pararam a pista na Pedra do Cavalo, que é perto daqui de Salvador. Tá? Explodiram o caminhão. Deixa eu ver se eu acho aqui. É porque eu não sei se eu acho aqui agora. Fácil. Deixa eu ver pra você ver como tá beleza. Tá fácil, tá legal. É exagero meu. Tá bom, aqui ó. Essa da carro forte aqui. Assalto a carro forte. Assalto a carro forte, Pedra do Cavalo. Pedra do Cavalo. Olha lá, os caras vão botar a dinamite, ó. Desgraça. Eu vou te... Tá filmando, velho? Tô. Acabou de pipocada. Que não dá nada. Deixa eu voltar aqui. Bom, isso aqui é só pra vocês verem aqui. Aconteceu anteontem. Explodiram um carro forte aqui na rodovia. Tá bom? Pra alienação aí do meu conterrâneo aí. E aí ele diz assim: tô rodando toda a região de Santo Antônio de Jesus e Alagoinhas. Assim, o pessoal enfim, tá tomando conta. Mas não é só na Bahia. Tá bom, você quer alienar os meus inscritos? Eu não, viu, amiguinho? Aqui eu dou a real. Ele tá dizendo que em nenhum lugar a gente deve rodar de cara pra cima. E ele tá dizendo que se eu ficar nessa aí, ninguém sai de casa. Só que é o seguinte, Robson, não tô dizendo pra ninguém ficar em casa. Só que eu vou dar real pras pessoas, como está o Estado. Eu não vou ficar vendendo mentira, entendeu? Então a verdade é essa. Cada um, se quiser vir pra cá, venha, gente, pode vir, tá? Mas fique esperto, tá? E eu tô vendo, você é trouxa, Robson. Tô vendo que você é trouxa, você não tá entendendo o que eu tô falando. Você quer dar uma de vender a Bahia, entendeu? Tá bom, venda a Bahia pra galera. E aí vocês vão tomar como base quem tá falando aqui é a real, tá? O Estado tá falido, violento. Salvador tá violenta mesmo. Tá barril. Se você entrar no lugar errado aqui, você se ferra. Tá igual ao Rio de Janeiro. E as rodovias aqui estão complicadas. Não rodem à noite, tá? Não rodem à noite nas rodovias. E tá complicado, principalmente nas cidades turísticas. Então eu não recomendo, não venham pra cá. Não venham pra cá, tá bom? E aí o cara fica me desfazendo aqui, velho. Ah, se lascar, rapaz. Eu quero que os meus conterrâneos aqui da Bahia digam que tá tudo bem. Aí o cara fica dizendo, não, tá tudo bem porque eu rodo. O problema é seu, rapaz, você roda, mas eu tenho responsabilidade com os meus inscritos que estão vindo aqui pra Bahia. Não venham pra Bahia, não venham, não venham. Passem direto, entendeu? Não venham. Eu não tô enganando vocês. O negócio tá pegando, o bicho tá pegando. Não rodem à noite na rodovia. Não fiquem de bobeira na cidade turística. Porque nas cidades turísticas é que o bicho pega, tá? Agora você vai pra uma cidadezinha de interior que não é turístico, tá, beleza, tá tudo certo. Mas você vai pra cidade turística, praia, que é exatamente onde o bicho pega. Aí eu vou dizer que pode vir, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Porra, se lascar, rapaz.
Fico doido com isso, velho. Deixa eu botar o próximo aqui. Ah, se lascar, rapaz. Iago, daqui de Salvador. Fala, Chico, beleza, cara? Velho, eu E aí, queria Iago? agradecer pelo conteúdo do seu canal, me ajudou demais na decisão da minha primeira moto. Eu acabei indo na Cross 23, 24, tô aguardando aí chegar na concessionária, bastante ansioso. Vou usar a moto para uso urbano mesmo e voltar do trabalho, então acho que ela vai atender bem minha necessidade. Cara, eu tenho só uma dúvida. O que você acha sobre o envelopamento PPF? Vale a pena, não vale? Eu andei dando uma pesquisada aqui em Salvador, né? Nossa terra. E eu vi que é bem caro, velho. Média é R$1.900 a R$2.000. Você acha que vale a pena esse investimento? Ou deixar para futuramente, quando a moto estiver mais desgasta, fazer um envelopamento nela? Então, Iago, cara, isso, o PPF é legal, ele preserva a mesma pintura. Poxa, se você acha que vale a pena para sua moto, eu não digo que não vale, velho. Vale. Porque, cara, você vai preservar a pintura da sua moto, né? É caro, mas vale a pena. Eu acredito que vale a pena sim, tá? Qualquer tipo de proteção, ainda mais quando se fala em Yamaha, né? Que a qualidade da pintura é ruim, a qualidade do acabamento é ruim, então vale a pena. O Robson, para não dizer que eu não estou lendo a mensagem dele, eu vou ler aqui. Ele diz aqui o seguinte: é exatamente isso que o Chico não entendeu. Eu não estou falando da cidade turística, estou falando da cidade interior baiano. Eu não vi você falar sobre isso. Eu não vi você falar sobre isso. Você disse que não está com problema. E eu não vou falar isso aqui, tá? E realmente, se for pra ficar nessa, ninguém sai de casa mesmo. Por isso que eu não tô saindo de casa de noite. Eu não saio de casa de noite. Eu não saio mais de casa. Antes eu pegava a moto, ficava de boa, rodava. Não saio mais. Tá bom, gente? Sinceramente, eu não tô afim de ficar falando sobre segurança pública aqui no meu canal. Mas que se vocês quiserem, vão pra canais, pra veículos de comunicação aqui da Bahia, que vocês vão ver. Não o que vocês estão assistindo na televisão, tá? Porque o que está assistindo na televisão tem muito interesse político, tal, tem muita coisa envolvida. E as pessoas que dizem que está tudo bem aqui, elas estão mentindo, tá? Porque todo o estado, o Maratini perguntou se era Salvador ou estado. Salvador tá de mal a pior. E o estado tá caminhando para o caos, entendeu? O estado da Bahia é gigantesco, gente. E não tá fácil. Tá bom? Eu já falei uma vez pra vocês, quem tá pensando em vir pro carnaval pra cá, vá pra Recife, vá pro carnaval de Recife, que é ótimo também, vá pra outros lugares, mas não venha pra Bahia, tá bom? Não venham pra Bahia, não gastem seu dinheiro aqui, tá? Não gastem seu dinheiro aqui. Porque só vão entender o Estado, só vai entender quando doer no bolso do Estado, quando perceber que deixou de vir turista pra cá, pra ver se esse governador de merda, ele entende que o Estado, ele precisa ter mão forte, tá? Não tem, tá? E a gente está sendo governado pelo mesmo partido há 20 anos, quase 20 anos. Gente, isso não é bom. Não é bom. Eu estou falando agora de política, eu vou acabar já com esse papo de política, mas não é bom, porque não há renovação. Não há renovação. É bizarro. É bizarro. E aí continua do jeito que está o Estado, ó. Tá o caos. Eu só não vou embora daqui porque realmente eu tenho minha filha pequena. Eu não posso ir embora. Senão eu já tinha me picado daqui a muito tempo. Ó, já tinha ido embora. Mas a minha filha mora aqui. Eu preciso estar aqui com ela. Mas eu já podia estar partido daqui a muito tempo. Davi. Boa noite, Chico. Beleza? Davi de Macaé. E aí, Davi? Um abraço aí. Primeiro respira. Fica calmo, que você tá muito nervoso hoje enquanto você tá resetando o seu modem aí. Eu tô mandando essa mensagem. Valeu, Davi. Vamos lá. Tenho observado uns vídeos aí na internet com o pessoal monitorando a temperatura da Bajaj Dominar 400. Isso me deixou meio intrigado, até porque eu tô pensando na possibilidade de adquirir uma também. E aí eu entrei na internet, fui fuxicar, temperatura média no verão na Índia também chega próximo aos 40, ou seja, lá é muito quente.
Você acha que é um exagero do pessoal começar a monitorar a temperatura da Dominar 400 desde agora para procurar uma possível falha no sistema de arrefecimento? É preciosismo? É fofoca de bastidor que as pessoas estão monitorando isso para verificar uma possibilidade de elevação de temperatura interna do motor? É preciosismo demais? O que você acha? Porque eu não vejo o histórico, né, dessa moto apresentando problema de aquecimento lá na Índia. Então provavelmente aqui também não vai apresentar. Ou o pessoal está cortando no giro na alta e vendo até onde vai. Um grande abraço aí, tá? Fique com Deus e respira fundo, fica tranquilo. Davi, um beijo pra você, obrigado pelo carinho, cara. Pergunta boa. Vamos lá. É inevitável essa comparação com a Índia, né? É inevitável e eu entendo, super entendo sua comparação, mas é o seguinte, eu não acho preciosismo das pessoas que estão fazendo esse tipo de conteúdo, muito pelo contrário. Eu não sei quem faz conteúdo, não sei se é meu amigo Mário do canal MJ232, MJ Garage, né? O Garage 232, o Mário, que é um querido, não sei se é o Mário que está fazendo esse conteúdo, pode ser, tá? O Mário é um cara muito criterioso, se for o Mário, tá, gente? Não sei. Mas independente de quem está fazendo esse conteúdo, fazendo a temperatura, eu acho válido. Eu não acho que é preciosismo, não acho que é exagero, eu acho que é válido para a gente ter uma noção de que a temperatura pode estar acima do parâmetro, caso haja, da Índia. E aí eu explico por quê. Sabe por que não dá para comparar, Davi? E aí, com todo respeito, tá? A sua pergunta é muito boa e a sua dúvida é genuína, mas eu tentar fazê-los entender o que pode levar, sim, a uma temperatura maior no Brasil. Mesmo que o Brasil e a Índia possam alcançar temperaturas equivalentes, mas qual é a grande diferença? É o combustível brasileiro. O combustível brasileiro, ele é péssimo, péssimo. E nós temos um combustível que pode gerar, e aí vem a questão da estequiometria da Bajaj. Eu não estou dizendo que está com problema, que está dando pré-detonação, eu estou comentando o que você me disse, tá? Porque eu não vi nenhum vídeo desse aí com a temperatura e tal. Eu realmente estou falando aqui sem ver o vídeo, mas eu estou tentando ponderar, tá? Se, por exemplo, os motores da Dominar 400 brasileiras, né? Ou seja, que foram tropicalizadas aqui para o Brasil, estiverem com a temperatura superior à temperatura dos motores da Bajaj da Índia, pode ser que o combustível faça com que a temperatura seja maior. Porque quando a estequiometria ela é diferente, pode gerar, e quando o combustível é ruim, pode gerar um superaquecimento no motor, gerando o problema que a gente já viu na Himalaia, que era a descompressão, que a gente chama de trinca de cabeçote. O que acontece? Quando o motor superaquece por causa da estequiometria, ou seja, misturar combustível, esse motor ele superaquece. Superaquecendo, ele queima a junta do cabeçote. Queimando a junta do cabeçote, ele frita tudo e gera a trinca, que a gente chama de trinca de cabeçote, e a descompressão do motor. Esse é o problema. E tudo gerado pelo combustível e não somente pela temperatura externa. Então faz toda a diferença. Quando os colegas eles fazem um trabalho criterioso mostrando a temperatura do motor e, no caso, se isso ocorrer, comparando com motores indianos, não sei se se aconteceu, faz toda a diferença para a gente poder entender como é que este motor da Dominar 400 está trabalhando com a gasolina brasileira. Isso faz toda a diferença. Então eu acho interessante, tá, esse comparativo. Não acho que é algum problema, né? Não acho que é preciosismo. Eu acho que é válido para a gente poder entender como é que está essa misturar combustível desses motores e como é que eles estão trabalhando e aceitando o combustível brasileiro. Porque se nós observarmos que o motor da Dominar 400 ele está superaquecendo, né,
muito além do esperado e que pode, eu não estou dizendo que vai acontecer o que aconteceu, tá? Pode gerar algum problema de superaquecimento a ponto de queimar a junta, aí o ideal seria utilizar a gasolina com maior octanagem para esse motor, que inclusive é um motor de maior compressão, taxa de compressão. Então é válido a gente observar esse tipo de conteúdo, tá? O Robson, para fechar essa conversa aqui, tá? Sobre segurança, o Robson ele diz o seguinte, meu conterrâneo aqui: concordo com o Chico sobre o caos em Salvador e região metropolitana, mas reafirmo, não rodo nessas regiões. Então, Robson, tá tudo certo, você já deu sua ideia. Eu tô lendo aqui para ser justo, porque eu critiquei, bati boca e a ideia é essa mesmo, mas eu não posso só deixar minha voz aqui e sem dar direito ao Robson de explicar a situação dele. E ele disse: eu já morei em Peruíbe, uma vez o cara levou a bike da minha ex-mulher, só o tempo dela dar as costas, pense aí. Então, o Robson, ele está concordando que o estado está inseguro e ele não conhece essa região aqui que eu moro, tá? Ele mora em outra região e é isso, tá, gente? Então, eu, como baiano, morador de Salvador, eu digo para vocês, não venham para cá, não venham pro verão, não venham pro carnaval, não venham, tá? Não venham mesmo, não vale a pena, tá? Vão para outros lugares. O Brasil é gigante, tá? Tem outros lugares melhores do que aqui. Aqui não tá legal. Infelizmente, é uma pena eu falar isso, porque minha cidade é linda, o povo é acolhedor, as pessoas são boas. Isso aqui é lindo demais, tá, gente? Salvador é uma das cidades mais lindas que eu conheço, mas tá bizarro. Então esse não é o momento de vocês virem para cá, tá certo? Não é o momento. Esperem aí 4 anos para vocês virem para cá. Quando acabar esse governo aqui, se a gente conseguir botar para fora esses caras e vocês voltam para cá, tá bom? E eu realmente não tô satisfeito com esse governo, tá? Com o governo aqui na Bahia, não tô. A gente precisa tirar esses caras do poder porque tá soda, viu? E desculpa aí falar de novo de política, tá, gente? Vamos sair desse assunto, porque é tóxico pra gente falar agora. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. E obrigado, viu, Robson? Obrigado pelo debate aí que você teve comigo. Obrigado mesmo, tá? Pela gentileza, pela tranquilidade. Você é uma pessoa melhor do que eu, com certeza. Vinícius. Salve, tio Chico. E aí, como é que estão as coisas? Oi, Vinícius, tá tudo bem? Certinho, a família aí, tudo certinho? Um beijo, lindão. E aí, tio Chico, sou o Vinícius aqui de Recife. Já falei já com o senhor várias vezes já. E, obviamente, não deve lembrar, né? Porque é tanta gente, né, que passa pelo canal. Mas, fui na loja da Cinerai antes de ontem. E aí tô procurando uma moto pra mim. Uma moto é simples, é só pra eu ir pra faculdade e voltar. Inclusive, a última pergunta que eu tinha feito, o senhor foi sobre isso também. E aí deu uma passada lá na loja da Cinerai. Tô querendo uma Worker justamente por ser mais barato e ser a primeira moto. Justamente só pra esse trajeto, é só pra ir e voltar, literalmente só pra isso, não é pra viajar, não é pra fazer mais nada. E aí queria saber a opinião do senhor também. Só que aí, conversando com o vendedor, ele me falou uma coisa interessante. Eu perguntei: e aí, essa moto aí, como é que é? Boa mesmo e tal, que o pessoal fala que ela vai saltando e tal, enfim. Aí ele meio que em tom de desabafo, né, falou assim: tem gente que fica 1 ano com essa moto, não dá problema. Mas tem cara com 3 meses vem pra cá e dá problema. Mas você pode perguntar, é um cara que começou a rodar com ela e tal, enfim. E aí ele foi falando que nenhuma dessas motos assim foi feita pra isso, né, pra aguentar rodar 100, 150, 200 km todo dia, né. E aí ele ainda ampliou um pouco mais, né, de que nenhuma moto foi projetada para isso, né? Seja as motos da Cinerai, umas motos um pouco melhores, né? Da Honda, da Yamaha, umas 250, tudo, enfim, que foi feita para aguentar essa quilometragem todo dia, né? Não, essa pisada todo dia. Isso não Eu queria procede. saber do senhor, o senhor concorda com isso, discorda, tem alguma coisa a acrescentar? Porque realmente, assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas caramba, velho, o pessoal realmente força muito, né? Porque tem que trabalhar, claro, né? É necessidade. Mas digo, a moto não foi feita para isso, né? Aí o senhor concorda com isso, discorda, o que é que o senhor acha? Tem mais. E mais uma coisa, falando em moto, né, tô pensando em comprar moto, tudo, enfim, só que eu tenho 20 anos, né, e aí tem um fator família, né, porque manhã mesmo ela não quer que eu compre moto, não quer nada, assim, ela prefere, ela falou até comigo, não, eu prefiro ajudar você a comprar um carro do que ver você andando de moto, né, só que aí
a gente não faz tudo o que quer, né? Tem que ver a condição, né? E aí, enfim, ela tá com essa ideia em mente. Eu tô querendo comprar a moto, né? Mas assim, como é só pra isso, o que vier é lucro, sabe? O que vier é lucro. E aí eu queria saber assim, do senhor, o que é que o senhor fala também? Para as famílias assim, de forma geral, tudo, enfim, para as esposas também, porque a galera aqui já é um pouco mais velha, né? E tipo, tem medo de cair de moto, de assalto, essas coisas assim. O que é que o senhor diria assim para essa galera? Um abraço, valeu, Jean. Vinícius, um cheiro pra você. Eu vou falar agora como pai, tá? Primeira coisa que eu vou lhe dizer é da moto, tá? Da Shinerai. Não sei se você falou do vendedor. Quem lhe falou isso, eu não concordo, tá? O argumento, eu não concordo, não concordo. De forma alguma, um argumento equivocado, tá? E um argumento, se foi vendedor, é conversa de vendedor e uma conversa bem feia, porque eu não acho isso correto, tá? E aí eu vou te dar o meu ponto em relação às motos da Shinerai, a Worker em específico, a Worker, tá? Porque tem moto da Shinerai que aguenta o trabalho, mas eu vou falar que a Jeff e a SHI, elas já são motos que aguentam mais o tranco do trabalho. Mas a Worker, a Jet, a Worker, a Fênix, essas motos mais de menor potência, elas não são feitas para trabalhar. Ah, mas a Worker, o nome é Worker, mas um equívoco, tá? Esse nome acabou gerando um equívoco, porque eu já conversei com o pessoal da Shinerai. O intuito de colocar o nome Worker é para o trabalhador se deslocar para o trabalho. Eu já conversei com o pessoal da Shinerai e é esse o intuito. Foi quando teve o C19 em 2020 e as pessoas não queriam pegar ônibus por causa... E foi exatamente esse argumento, tá? Que usaram. Conversaram comigo. A galera não queria pegar ônibus, transporte público, por causa da questão da aglomeração, então era uma moto que foi pensada para o trabalhador se deslocar para o trabalho, tendo o próprio veículo e pagando pouco. Então essa é a função da Worker. E de todas as cinquentinhas, Jet 125, Phoenix, que é massa, são motos menores para você se deslocar para o seu trabalho, para ir para padaria, para supermercado, academia, faculdade. São motos super baratas e são motos menos potentes para você se deslocar no meio urbano. É isso. Ah, tio Chico, dá para pegar rodovia? Não dá. Essas motos não aguentam. Se você botar na rodovia, ela não vai aguentar. Não vai. Então eu rodava com a Worker, quando eu tinha Worker, aqui na cidade, cara, ela é tipo um mosquitinho, sabe? Ela vai, ela passa entre os carros e você vai, cara. E é econômica, leve, e a moto vai. Para esse deslocamento esperto na cidade, ela funciona muito bem no engarrafamento, ela passa, porque ela é pequenininha, ela é leve, e ela é super econômica. Então, para isso que essas motos servem, para o deslocamento único e exclusivamente urbano. Não são motos para trabalhar, para você botar peso, para você rodar essa quilometragem toda, ou sequer botar esse cacete todo no trabalho, que é o trabalho de aplicativo. Então, o que essa pessoa disse para você que nenhuma moto aguenta isso não é verdade, tá? Tá aí, ó. Motoboys existem há praticamente 40 anos, mais de 40 anos, 40 anos que os motoboys existem aqui no Brasil, e quem transformou essa palavra motoboy foi a CG, que na época era 125 cilindradas, e tá aí, cara, a CG é uma moto icônica, a CG aguenta, principalmente a CG 125, que é a moto que aguenta todo e qualquer tipo de cacete, tá? Então é uma moto que ela é diferente, a construção dela é diferente, é uma moto que realmente aguenta muito mais de 200 km por dia. É diferente, é outra construção, é outra proposta. Tá? Então, sim, existem motos que são feitas para o trabalho, para o cacete diário mesmo, para trabalho. Não é o caso dessas motos da Shinerai. E eu preciso deixar bem claro. Tá? Em relação a você comprar uma moto ou um carro, se a sua mãe, eu vou falar como pai, tá? Se eu estivesse falando com meu filho João, e aí você, Vinícius, vamos supor que você fosse meu filho ou meu sobrinho, e eu dissesse assim, ó, eu vou te ajudar a comprar um carro. Compra um carro. Cara, aceita o carro. Aceita o carro. Tá? Depois a moto. Se a tua mãe está disposta a ajudar você a comprar um carro, vai de carro. Tá certo? Eu penso assim. Poxa, tio Chico, mas você tem canal de moto, você tá falando isso. É isso aí. É isso aí.
O trânsito é muito perigoso, Vinícius. Muito perigoso. E eu não vou ser hipócrita para falar uma coisa aqui para vocês e para você como jovem e tendo idade de ser meu filho, e eu vou dizer uma coisa diferente pro meu filho. Quer dizer que casa de ferreiro, espeto de pau, quer dizer que eu vou ser hipócrita para falar uma coisa pro meu filho e pro público eu digo, não, vai de moto, porque é meu ganha-pão? Não, cara, eu vou te dizer a real. Se a tua mãe, né, como a gente fala aqui no Nordeste, é manhinha, né? Eu também chamava minha mãe de manhinha, e a gente chama aqui de manhinha mesmo. Eu acho lindo quando eu ouço meu conterrâneo assim, aqui do Nordeste falando isso, porque isso é da nossa cultura, né? Chamar painho, manhinha. Eu chamo minha filha de painho, né? E meu filho de painho também. Então, se manhinha diz pra você, eu te ajudo a comprar um carro, então conversa com ela, vê se ela te ajuda. E aí você, ao invés de comprar uma moto, compra um carro. Compra um carro baratinho. E aí depois, mais pra frente, aí você compra uma moto. Conversa com sua mãe, tá bom? Conversa com sua mãe. Senta com ela e vê a possibilidade de você comprar um carro com ela, tá bom? Ela te dando apoio. Se a tua mãe disser, não, beleza, eu vou te ajudar então a comprar o carro. E aí compra o carro. Depois a moto é mais pra frente, tá bom? Um beijo, lindão. Ouça a sua mãe, viu? Ouça a sua mãe. Deixa eu ver aqui o chat. Ô, Robson, não zanguei não, é porque eu tô aqui lendo as mensagens. Obrigado aí pela mensagem, viu, Robson Brandão? Um beijo pra você. Que nada, cara. Você é melhor do que eu, provavelmente, porque você teve a tranquilidade de debater comigo sem levar pro coração. E eu vejo pessoas assim como pessoas melhores do que eu. Tá? Então você com certeza é uma pessoa melhor do que eu. E obrigado, viu? E deixa eu ver aqui. O Francelino, ele fala o seguinte: queria saber quais são as mudanças da Shinerai que virão, que o tio Chico mencionou, mas ainda é segredo. Porra, Francelino, isso é bobão? Se é segredo, como é que eu vou falar aqui pra você, rapaz? Acorda pra vida, viu? Quando puder falar, eu falo. Tá bom? Mas vem coisa boa. Um beijo. Gustavo Henrique, verdade, tio Chico, o trânsito está mesmo muito perigoso. Na época, minha coroa não deixou eu tirar a CNH de moto pelos mesmos motivos desse rapaz do áudio. Pois é, então eu acho, Vinícius, por exemplo, o Vinícius que tem 20 anos, pode ser que agora você não pegue a moto, mais pra frente você pega, entendeu? Eu acho que a gente tem que ouvir muito o que os pais da gente falam pra gente, sabe? Acho que vale a pena. Pai e mãe sempre pensam na preservação da gente. Então, pô, se o pai e a mãe tá dizendo, não, eu te ajudo a comprar um carro, então aceita, pega um carro. O carro é bem melhor, tá? Valeu, Robson, beijão, seu lindo. Deixa eu colocar ele, Leandro Caravieri, o rei de Jaws. Será que tá acordado ainda? Boa noite, Chico. Você tá bom, meu amigo? Rapaz, não adianta. Trava tudo. Ó, é um negócio seguinte. Não adianta. É o seguinte, sabe por que trava? Porque tem muita mensagem que o Leandro me manda. Então, o computador ele dá pau. Então eu tenho que apagar todas as mensagens do Leandro para poder funcionar. Ai, meu Deus. Eu não posso apagar algumas mensagens do Leandro. Simplesmente eu não posso. Porque eu converso com o Leandro quase toda semana, né? Quase todo dia eu converso com ele. Deixa eu ver se eu consigo aqui rodar de novo. Não vai não. Não vai não. Gente, só pra vocês verem a situação do meu computador como tá ruim. Boa noite, Chico. Você tá bom, meu amigo? Ó, é um negócio seguinte. Peraí, agora foi. Agora foi. Vamos lá, vamos de novo. Boa noite, Chico. Você tá bom, meu amigo? Ó, é um negócio seguinte. Tô mandando esse áudio aqui pra pedir. Votem! No pior inscrito? Paulo Cabral como o pior inscrito do YouTube do tio Chico. Tô fazendo essa campanha, Chico. Já coloquei carro de som aqui em Jales. Já passei por todos os bairros e eu pus a musiquinha do Paulo Cabral para divulgar ele, tá bom? Aí se você, por encarecidamente, eu sei que você é um cara imparcial, não pode favorecer nenhum inscrito, você vai colocar a música do Paulo Cabral aí, por gentileza. Estou divulgando muito.
Paulo Cabral como o pior inscrito do canal Tio Chico. Terrível. E eu tenho certeza que você vai presenteá-lo como das outras vezes. Você fez conforme os outros prêmios, né? Ele ganhou, mas não levou. Ano, e você sempre presenteou todo mundo que ganhou. Ganhou, mas não levou. Beijão, Chico, tô mandando aí o áudio dele. Ó, é o seguinte, eu vou botar o áudio depois, tá? Porque senão vai travar tudo, tá? Porque tá ruim mesmo o computador. Rapaz, gente, tá terrível esse computador. Leandro Caravieri. Deixa eu botar o Rafael de Barueri, São Paulo. Boa noite, tio Chico. Tô Rafael. acompanhando sua live aqui. Só queria agradecer pelo conteúdo. Valeu. Já comentei em outras lives antes sobre a Falcon. Fiz várias perguntas, tirei muitas dúvidas e graças a Deus realizei esse sonho, que é um sonho de adolescência que eu tinha, né? Legal. E hoje, graças a Deus, eu tô com a Falcon ano 2000. Porém, já foi feito o motor dela, o antigo dono já fez o motor dela. Diz ele com peças originais e tá com radiador de óleo também. Pelo menos a minha, pelo tempo que eu tô com ela, tá zerada. E estando com carburador original, toda originalzinha. E tá um estado de conservação muito boa. Só queria mesmo mandar um abraço e deixar esse relato. Um abraço, tio Chico. Valeu, Rafael. Boa sorte aí com a moto. Parabéns pela aquisição, tá? Espero que dê tudo certo. Espero que você tenha levado pro seu mecânico para avaliar, tá? E não tenha confiado somente na palavra do seu amigo. Um beijo aí, boa sorte. Valeu, cara. E deixa eu colocar aqui o próximo. E tô fazendo em ordem, tá, gente? Já vou colocar todo mundo. Mas eu tô seguindo a ordem. Próximo no seu nome. Fala, tio Chico, tudo bem? Boa. Florian aqui. Eu tô Florian. terminando de fazer as aulas de moto, né? Não... Eu já coloquei o Florian. Valeu, Florian, um beijo. E o... Não sei também o nome, bora ver o próximo. Fala, Chico, boa noite, tudo bem com Boa. você? Espero que sim. Aqui é o Francelino, do interior do Ceará. Oi, Francelino. E, Chico, a respeito das motos que foram financiadas pré-C19, né? Ali no ano de 2019, 2018. Sim. Era um tempo que as motos ainda estavam bem baratas, né? E hoje em dia você encontra anúncios dessas motos sendo repassadas com parcelas de R$500, R$600. Por exemplo, aqui na minha região tem uma GSX 750F 2019 com 28 mil quilômetros rodados, com as parcelas de R$400 para você assumir e mais 8 mil de entrada, que é quase o que o cara pagou até hoje de parcela. É verdade. Nessa moto. Também já vi MT-07 também, o cara pedindo 10 mil. 8 mil não? E as parcelas de 580, se eu não me engano. Isso é golpe. Essas motos hoje, com menos de 30 mil rodados, entrada barata, parcela barata, são assim uma oportunidade, um pote de ouro no final do arco-íris dentro da situação que o mercado está, ou pré-emocionado? Obviamente considerando que as motos são novas e foram bem cuidadas. Vale a pena, será, entrar numa dessa? Caramba, deixa eu ver o nome dele aqui. Fala, Chico, boa noite, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é o Francelino, do interior. Francelino, isso aí é golpe, viu? Isso é golpe. Porque você falou de 8 mil de entrada, 10 mil de entrada, isso é golpe, amiguinho. Isso é golpe, golpe, golpe. Você vai dar os 10 mil, 8 mil e você vai perder. Tá? É golpe. É verdade que existe sim parcelas nesse valor. Mas todo mundo que comprou moto em 2018 e 2019 já pagou, acabou já, não tem mais. Eu digo isso porque eu comprei motos financiadas nesse período e todas estão quitadas. Acabou. Não tem mais. Se você pensar comigo, quem comprou moto financiado em 48 prestações já pagou. Acabou, esse ano foi o último. Quem comprou em 2019. Então, tudo isso aí é golpe. Tá certo? Mas é verdade que quem comprou moto em 2018, 2019 tinha parcelas de 700, 600, 800. Mas essas que você tá falando, tipo, pagar 400, 600, ano 2019 a moto e dando 10 mil, 8 mil de entrada, isso é golpe. Você deve estar olhando no OLX, né? É golpe, amiguinho. Esquece isso, tá? Não existe isso. Não existe. Não existe. Tá? Não existe. É golpe. Tá bom?
Não existe esse negócio de 80 vezes. Isso aí é consórcio, tá? Consórcio é que é 80. Não tem financiamento em 80 vezes. Tá bom? Isso é golpe. É golpe, tá, Francelino? Golpe. Vá por mim, é golpe. Deixa eu botar o próximo, que é o Diogo. Fala, tio Chico, tudo bem? Diogo aqui de Campinas. Diogo. Queria passar duas informações sobre a Triumph. A primeira é que a Triumph tem a loja oficial no Mercado Livre. Então, para os futuros donos de Triumph que quiserem verificar o custo, né, de algumas peças mais comuns, então a Triumph disponibiliza essa loja. A segunda é que há um site oficial com instruções de instalação de peças originais Triumph. Então, por exemplo, se você tiver o part number, né, o código da peça, você acessa esse site e ele te dá instruções em vários idiomas, inclusive em português, com várias páginas, bem detalhado, como fazer a instalação dessa peça, tá bom? É só isso mesmo, te aguardo aqui em Campinas. Um abraço. Valeu, Diogo, excelente essa sua informação, tá? Ele me passou os links aqui. Eu vou abrir aqui, que eu acho que é de utilidade pública, mesmo fazendo propaganda para Triumph, eu acho que vale muito a pena passar essa informação para vocês, porque eu realmente nunca tinha visto isso não, tá? A Triumph ela tá passando, inclusive para as pessoas que querem comprar uma Triumph e desejam sair da garantia, o que eu não recomendo, fazer a sua própria instalação, tá? E aí o site é o seguinte, tá? É o Triumph, o nome Triumph, www.triumphinstructions em inglês, tá? triumphinstructions.com www.triumphinstructions.com instruções em inglês, tá? Tudo junto, triumphinstructions.com. E este é o site, tá? Tá bem... É um site, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, mostrar para vocês. Você vai colocar o part number aqui no lado esquerdo e aqui ele mostra a etiquetinha para você colocar o part number e ele mostra que na peça você vai ter o P/N, é o part number, e aqui ele mostra do lado como você vai encontrar esse part number. Bem legal, bem fácil de você entender. E tá aqui, ó, part number, você coloca aqui do lado, tem aqui ó, as orientações, você vai inserir o part number e colocar o busca, né, o search. E tá aqui, ó, em português, inclusive. Bem-vindos ao triumphinstructions.com, seu recurso online para instruções dos acessórios originais Triumph. Para iniciar sua busca, favor adicionar o número da peça impresso na etiqueta do código de barras do seu acessório original Triumph no campo de busca e em seguida clique no botão buscar. Para kits onde essas instruções não são fornecidas, favor utilizarem o manual de serviço de oficina para instruções de montagem. Tá? E tem várias línguas aqui, bem legal. Diogo, muito obrigado aí pela informação, de extrema utilidade. E o segundo ponto é que ele mostrou a loja da Triumph, tá? A loja da Triumph mesmo. Deixa eu abrir aqui no Mercado Livre como é que fica. E lembrando, tá, gente, isso aqui você vai ter noção dos preços das peças da Triumph na loja oficial da Triumph mesmo. Vamos olhar aqui. Tá aqui o site do Mercado Livre. Basta você colocar Triumph aqui no topo. Você coloca Triumph mesmo, escreve Triumph. Deixa eu colocar aqui. Você coloca Triumph no topo e somente em Triumph oficial. Então tá aqui marcadinho. Se você escrever Triumph, você vai ter alguma opção aí de escolher loja oficial, tá? Busquem esse símbolo aqui, ó. A loja oficial. Tá aqui escrito loja oficial da Triumph, tá? Tem 53.240 resultados. Legal, hein? E tem aqui guia de corrente da Tiger 800, tudo original, tá, gente? Filtro de ar original Triumph Tiger 900-232, o kit de óleo Castrol W50 sintético 451, enfim.
Interessante, tá? Pneu, par de pneus Michelin na Kia Adventure 2.199. Deixa eu ver se tem alguma coisa curiosa aqui pra gente poder... Protetor de... Não, isso aqui é acessório. Bota. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante assim pra mostrar pra vocês. Eu tô vendo que tem mais coisas de kit, né? Freio... Manete de freio dianteiro Street Twin 410. Só isso aqui, tá? 410. 3 velas de ignição Tiger 800 2014 a 2016, R$415. Válvula da roda da Tiger 1200, só a válvula, tá? A válvula da roda. R$120. Uma válvula. Legal. Baratinho. Deixa eu ver se tem alguma outra moto aqui que eu possa mostrar. Filtro de combustível da Triumph, R$166. É um filtrinho de combustível, tá? Uma coisa pequenininha que você compra por R$50 em qualquer lugar. Vela de ignição Street Twin, R$60. Kit com 3 velas Tiger 900 original Triumph, R$296. Vamos ver, deixa eu tentar só mais uma aqui, mas legal, dá pra você ter noção de preço, né? Pastilha de freio traseiro da Tiger 900, tá? Pastilha de freio traseiro da Tiger 900, R$359,92. Frete grátis, depende também do lugar, do local, né? Ele mostra frete grátis, mas quando você coloca o CEP, às vezes ele muda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa curiosa. Protetor de mão, um só, da Tiger 800 de 18 a 2020, R$368. Não é o kit não, o par não, é um só, tá? É o lado direito. Protetor de mão, somente o lado esquerdo da Tiger 900 2022, R$311. Pastilha de freio traseiro da Tiger 1200, R$481. Pastilha de freio traseiro, já falei, né? Da Tiger 900 de 2020 a 2021, R$359. Tá aí. Esse é o site, a loja, né? Marketplace lá da Triumph no Mercado Livre. Valeu, viu, Diogo? Valeu pela informação. Interessante, né? Interessante para saber o preço. Pois é, só uma válvula, R$120. Baratinho, né? Pra quem acha que... Rapaz, o que eu achei engraçado é que no vídeo que eu falo que pobre, a Triumph não quer vender pra pobre, teve uns 3 caras que vestiram a carapuça, ficaram loucos, ficou pé da vida, me xingou, fez um monte de coisa, porque eu... E engraçado que as pessoas, elas vestem a carapuça mesmo. Veste mesmo, fica louco. Louco mesmo, porque eu disse a real. E as pessoas... 3, eu bloqueei 3 pessoas só. 3, no vídeo inteiro eu só bloqueei 3. E as 3 ficaram loucas da vida porque eu dei a real, né? Falei que a Triumph não quer vender pra pobre. E xingam, falam um monte de coisa, ficam bem chateados. Tá? Provavelmente vestiram a carapuça. Provavelmente não, com certeza vestiram a carapuça e não gostaram de ouvir o meu ponto, né? É engraçado, gente. Eu me divirto com esse povo. Dacílio Souza. Boa noite. Oi, Dacílio. Chico. Eu não sei se você já comentou aí sobre a Cube, né? Que a Schneider lançou aí para competir com a Bis. 125 cilindradas. Uma coisa que eu reparei é que ela tem um desempenho assim, pelo menos pela ficha técnica, um pouco fraco comparado com a Bis 125. Ela se equipara mais à Bis 110. E isso já ocorria nas Schneider que era um carburador, e agora essa mesmo com injeção eletrônica também tem isso. Também tem essa característica. Você sabe aí a informação de por que isso ocorre, se é por questão de economia, se é porque questão do material ser mais fraco, e não, eles preferem um mapa mais de injeção mais conservador aí. Não é isso não. Você sabe aí o motivo. E aqui está tendo bastante Schneider. Tem até um parente meu aqui que comprou uma Jeff 150 0 km aqui para fazer Uber.
Tá ganhando muito mercado aqui, a Shinerai. E ela aqui em Recife ela ficou muito conhecida na época das cinquentinhas. Sim. Foi a que mais vendeu. Então vamos ver aí se agora ela vai ficar conhecida também como as motos de baixo custo, né? Quando pensar na moto de baixo custo, já pensar em Shinerai. Exatamente. Esse é o apelo. Um beijo da Cílio. Esse é o apelo da Shinerai, né? É uma moto de baixo custo, é uma moto mais acessível, uma moto mais barata para o trabalhador. E na realidade é uma opção técnica da Shinerai. Da mesma forma que algumas concorrentes, por exemplo, tem moto da Honda que tem uma potência declarada maior do que moto da Yamaha. É uma questão de opção mesmo, não porque a moto tem uma qualidade X ou Y, é uma opção. Da mesma forma que a Yamaha tem a sua linha 150 com 12 cavalos e que é muito mais durável do que a Honda, que tem 14, na sua linha 160, tem mais cavalaria, 2 cavalos a mais do que a Yamaha, mas ainda assim é uma moto inferior, né? Então não quer dizer que a potência vai entregar uma moto melhor ou mais durável, não. Então é uma opção técnica da Shinerai de entregar uma moto com uma potência menor, e eu ainda vejo isso como uma forma de se preservar até. Tá? Então a Shinerai, como eu falei para vocês aqui, a Shinerai em 2024 ela vai dar uma grande virada, um passo maior, motos injetadas, e se vocês prestarem atenção, observem agora no decorrer de 2024, vocês vão prestar atenção que ainda assim, mesmo com injeção eletrônica, as motos são mais baratas, as motos são mais acessíveis. E a Shinerai ela dá um passo maior na qualidade construtiva, acabamento, painel mais completo, em toda a sua linha, que vai mudar agora para a injeção eletrônica. Então, essa é a grande passada da Shinerai, o grande passo da Shinerai para a injeção eletrônica e motos, como você falou, você como bom pernambucano, você sabe muito bem da potência que é a Shinerai aqui no Nordeste e em Pernambuco. A Shinerai ela já está em terceiro lugar, né, vendendo moto. Eu ainda digo que se ela declarasse todas, se valesse assim, não somente as emplacadas, mas todas as motos que são vendidas, a Shinerai ela ainda teria uma vantagem na terceira posição, muito acima da que está em quarto lugar. Que a Shinerai ela vende muito mais moto do que são emplacados. Exatamente, e é um dos motivos, eu reforço aqui, já que você falou da Shinerai, você como bom pernambucano sabe da relevância que a Shinerai tem em Pernambuco e no Nordeste, esse é um dos motivos de eu estar na Shinerai, de eu ter esse patrocínio da Shinerai e com muito orgulho eu ser patrocinado aqui, porque quando eu fui convidado, eu sabia, eu tinha os questionamentos em relação à qualidade das motos e eu acompanhei essa grande virada. Eu falei pro pessoal da Shinerai, eu quero estar junto com vocês nessa virada da qualidade, na virada da injeção eletrônica, para mostrar para as pessoas que não tem grana, que dá para comprar uma moto para se deslocar, que tem moto para trabalhar, que tem moto boa, que você vai ter um valor inferior e mais acessível, porque a galera não tem dinheiro, não tem grana. Então a Shinerai ela consegue entregar motos para você se deslocar, motos adequadas com preço muito inferior à concorrência. E isso incomoda a Honda, por exemplo. A Honda fica bastante incomodada com a Shinerai. E vocês vão aguardar agora, obviamente que eu não posso falar, mas vocês vão aguardar, vai ter moto aí que vocês nem imaginam, tá? Que a Shinerai vai lançar e que vocês vão ficar assim, caramba, e muito mais barato do que a concorrência. Entregando a qualidade muito boa também. Um beijo, viu, Dacílio? Fica aí de olho que você tá aí em Pernambuco. Você sabe que em Pernambuco a Shinerai manda, né? Meu querido amigo Davi. Concluindo meu raciocínio, assim, eu tô pensando no cara que tem dinheiro, entendeu? Que é o que compra essas motos. O cara não fica todo esse tempo com moto. Eu penso que ninguém roda 80 mil com uma moto, o cara que tem dinheiro, ele vai trocando. Porque ele tem dinheiro pra poder trocando. Ele dá a moto usada dele, completa o resto e pega uma nova. É isso que eu penso. O cara que vai pegar a usada que vai se ferrar nessa situação aí. Mas não pode pensar assim, entendeu? Eu não penso que eu vou comprar um produto
Cara, vá por mim. O cara que é entusiasta. Você tá falando aí de gente que não é entusiasta. Mas, cara, eu assisto. Você é um cara que assiste também muito canal de carro, de moto. Você é um cara muito antenado. Eu sei disso, Davi. Se você olhar qualquer gearhead, qualquer cara que é entusiasta mesmo, ele não vai comprar um produto que não tem durabilidade. Ele não vai botar um dinheiro num produto que não tem durabilidade. Ele não vai. Ele não vai fazer isso. E aí, quando a gente fala de uma moto de 130, 140 mil reais, cara, é um absurdo. Então, você pode estar falando de pessoas que vão lá e trocam de moto como quem troca de roupa. Essas pessoas não são entusiastas. Elas, para trocar de uma marca para outra, é fácil. Tipo, ofereceu qualquer valor aí de diferença, ele vai lá e vai para outra marca. Mas quando você fala de entusiasta da marca, ele vai ponderar. Ele vai dizer, cara, ou de um produto durável, e tem gente que compra, como eu falei. Para quem tem muito dinheiro, perder dinheiro não leva desaforo para casa, entendeu? Não é assim, não. O cara não quer perder dinheiro. O cara não vai botar dinheiro numa moto que vai quebrar. Ele sabe quanto é que custa aquele dinheiro. Ele sabe quanto ele vai deixar de ganhar na aplicação por ele ter comprado aquela moto. Então, eu não penso assim, não, tá? É uma minoria das pessoas que compram essas motos, tipo assim, eu troco de 2 em 2 anos, dane-se. É uma minoria, tá? E tem muita gente que prefere não comprar 0 km. Tem muita gente também, inclusive gente que tem dinheiro, não quer comprar moto 0 km. E que prefere comprar uma usada. Aí o cara pensa, cara, eu vou esperar o idiota comprar a moto zero. Não tô dizendo que é idiota, mas tem gente que pensa assim. Eu vou comprar o idiota, comprar moto zero, rodar 2 anos e eu pegar uma moto lá com, sei lá, 10, 15 mil quilômetros rodados. Ó, baratinho. E esse cara tem dinheiro. Mas aí ele pensa, pô, o cara já rodou 15 mil quilômetros, eu vou ter que trocar o cardan com 18 ou com 80 e eu rodo bastante. Aí ele já repensa. Ele já vai para outra marca. Então, isso pesa contra a BMW, Davi. Pesa contra a BMW. Eu já ouvi alguns relatos de proprietários que não são fanboys, extremamente decepcionados com a BMW. E eu li comentário no vídeo que eu falei de fanboy, trouxa, meu fanboy, aqueles caras que acham que moto é igual a roupa, trouxa mesmo, reclamando porque eu tava criticando o cardan e levando isso para o lado pessoal. E esses são os trouxas. Mas se você falar para um cara que usa moto mesmo e que ele pensa assim, meu dinheiro não é capim, dinheiro não vou levar desaforo. Ele pensa assim, cara, não vou pagar não. E eu vi muitas pessoas falando assim, pô, a BMW tem que aprender com a Yamaha quando fazia o cardan da Super Teneré. Vários proprietários de BMW falando isso. E hoje não tem a opção de comprar uma Super Teneré porque saiu de linha. Então a BMW, ela vai, na minha opinião, ela vai perder uma quantidade de pessoas aí interessadas em comprar a moto exatamente pela baixa durabilidade desse cardan. Tá? Obviamente que algumas pessoas vão pensar em outros fatores e vão continuar na marca. Porque pensa assim, tá, nem tudo da moto é o cardan, então para mim, ok, eu fico com a moto, o conjunto da moto é ótimo, o cardan não vai fazer diferença porque eu não faço longos tiros, eu rodo só na cidade, eu vou tomar um cafezinho ali na rodovia e volto, então para mim tá tudo certo. Mas o cara que faz uma viagem de 2, 3, 4 mil quilômetros, 8 mil quilômetros, ele pensa 2 vezes, ele vai dizer assim, rapaz, não sei não, porque eu faço muitas viagens e vai com a zorra dessa quebra. Porque a questão não é só trocar em 80 mil quilômetros, a questão é que vai dar manutenção, gente. E aquele problema da ferrugem, de entrar água, do cardan não ser vedado, não rola, continua, tá? Então a BMW ela continua com o problema, aquele problema do cardan continua. Deixa eu colocar o próximo aqui. Eu recebi um pix aqui agora que eu quero até agradecer do Diogo, né? O Diogo já me mandou, Diogo Gaglione. Obrigado, hein, Diogo? Valeu aí pelo pix, valeu pelos 10ão. E deixa eu ver se tem mais aqui. Eu coloquei todo mundo, tá, gente? Tô colocando todo mundo aqui para não faltar com vocês, independente da hora. Mas a live atrasou, né? Então, vamos nessa. Heleno. Boa noite, Chico. Pelos vídeos que você já viu sobre a Triumph 400X
e a Royal Enfield do Himalaia 452, você escolheria qual das duas? Bom dia, Chico, eu sou Heleno do Recife aqui, eu me esqueci de dizer o meu nome. Um beijo, Heleno. Cara, tá muito cedo para eu poder dizer qual das duas eu escolheria, porque nenhuma das duas chegou ainda no mercado brasileiro. Eu tô vendo muito conteúdo fora e eu prefiro esperar para poder dizer qual das duas eu escolheria. Né? A gente vai ver a Triumph chegando agora, em janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Vamos ver aqui no Brasil como é que vai ser. Tá? São motos boas. A Himalaia ela deve chegar no final de 2024. Então, por enquanto, eu não vou dizer qual das duas eu escolheria. Eu prefiro esperar chegar aqui no Brasil para poder dizer, olha, eu vou nessa aqui. Eu acho que está muito cedo ainda para eu tomar um posicionamento. Mas, independente disso, os dois modelos, tanto Himalaia 450 ou 452, tá bom, tá legal. E essas 400 da Triumph também estão legais. Tá? Aí é questão de escolha. Tá? Mas quando ela estiver já aqui, rodando, aí eu digo, olha, rodei e, cara, eu vou nessa aqui. Ou então eu vou nessa. Então eu prefiro esperar. Tá bom? Um beijo, Heleno. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver o povo do chat aqui. E deixa eu ver se vocês têm mais algum comentário. Pergunta do Robson Brandão, meu conterrâneo aqui da Bahia. O senhor às vezes sugere carro para algumas situações do que moto. Nesse sentido, quais carros recomendaria para níveis de moto de 400 a 600 cilindradas, considerando o custo-benefício? Robson, se for comprar um carro usado, ou seja, um jovem, como o rapaz que eu falei, vamos supor que seja um rapaz lá, 20 anos, que tem a ajuda dos pais para comprar um carro, e aí, com o valor de uma moto de 400 a 600 cilindradas, hoje o carro que eu indicaria, o carro usado que eu indicaria, seria um Celta ou um Palio. Tá? Seriam dois carros legais para poder indicar para os jovens. Palio, com certeza, um Palio 2015 para cima, tá? E o Celta, o último lançado, tá? Que é o último ano lançado, que eu não lembro se foi 2018. Também nessa mesma faixa, 2015 para cima até o último modelo lançado. Celta é um carro barato, é um carro que não quebra. Eu já tive Celta. Ele tem um problema crônico na parte da bandeja da bateria, que é bizarro, né? Que é o câncer do Celta, que enferruja aquilo ali. Mas levando para um chapista lá, um funileiro, ele resolve. Mas é um carro muito bom, econômico, barato, manutenção barata, carro guerreiro. E o Palio é a mesma coisa. O Palio também é um carro bom. Tá? Motofire, legal. E Uno. Né? Uno é a caixinha de fósforo ali que resolve tudo também. Mas o Uno tem que tomar mais cuidado, tem que escolher um carro bom. Se conseguir também aquele Uno, o último lançado também é bom. Tá? Aquele Uno é muito bom com Motofire. É legal, eu gosto. Então, Uno do último, o Uno quadradinho mesmo, aquele com a escada no teto, que dá pau em Hayabusa, e Celta. São carros excelentes. Carro usado, tá, gente? Usado. Tô falando de carro usado. Então, são carros muito bons para quem não tá com muita grana, quem quer comprar uma moto de 400 a 600 cilindradas, e quem tem o dinheiro para comprar uma moto dessa e pensa assim, pô, não vou comprar moto, vou comprar um carro. São esses carros. Uno do último, né, com Motofire, Palio e Celta. Se possível, todos a partir de 2015, tá? 2014, 2015, dá para achar muita coisa. 2012 dá para achar também, tá? Mas aí já tem que tomar mais cuidado, porque são carros mais velhos, carros que já tem mais manutenção. Mas eu recomendo aí a partir de 2015, e são carros muito bons. Eu já tive Celta, e já tive Celta, já tive Palio, são carros muito bons, tá? Isso é para carro usado, tá? Que é mais ou menos aí no valor dessas motocicletas aí entre 400 e 600 cilindradas. Agora, obviamente, levar para o mecânico para avaliar, levar para esses mecânicos antes de fazer compra desses carros, levar para o mecânico avaliar. Então, sim, às vezes vale muito a pena você, ao invés de comprar uma moto, comprar um carro. Porque se você tem família, cara, você vai estar levando tua família. Se você tem mãe, pais idosos, você vai levar seus pais para um médico, para alguma situação. Hoje, cara, eu tenho 2 filhos pequenos e minha mãe que é idosa. Eu não posso deixar de ter carro. Hipótese alguma, eu tenho carro.
Hoje, se eu tivesse a opção, tipo, vai ter carro ou vai ter moto? Carro, eu fico sem moto. Mas eu não posso deixar de ter carro, porque eu tenho um filho pequeno, eu tenho mãe idosa. Então eu não posso deixar de ter carro. Carro é uma questão de segurança para você levar a mãe para algum lugar. Minha mãe hoje, é engraçado que eu tava com minha mãe ontem, né? E aí ela falando comigo, eu quero, falando de rodar de moto, que minha mãe sempre gostou de rodar de moto comigo, né? Sempre. Mas de uns anos para cá, minha mãe tá com 72, de uns anos para cá ela começou a criar umas frescagens e falar, porque ela tem labirintite, né? E realmente é perigoso para quem tem labirintite. Aí ela começou a ter uns medos, assim, bobos, assim, que ela nunca teve, né? Ela sempre rodou de moto comigo, sempre adorou rodar de moto. E eu sempre rodei devagarzinho, né? Eu não corro. Ainda mais com a minha mãe, que é a minha preciosidade. E aí ontem eu fiquei feliz porque ela falou, eu quero andar de moto. Aí eu, pô, legal, velho. Aí eu vou, e eu vou tentar filmar quando eu estiver com minha mãe, comigo, e eu vou levar minha mãe para passear de moto, depois de pelo menos aí 4 anos sem andar de moto comigo. 4 anos. Porque quando teve C19 não deu para rodar de moto com ela. E esse é um dos motivos de eu ter carro também, né? Porque teve um período da minha vida que eu pensei, cara, eu não vou ter mais carro, não. Eu não vou ter mais carro. Vou vender o carro, não vou ficar com o carro, dane-se, eu vou ficar no Uber. Mas eu comecei a perceber também, gente, que o Uber caiu muito a qualidade. Então, em alguns momentos, você manda mensagem, tenta pegar o Uber não te atende. E aí, uma situação de emergência, eu sei que algumas pessoas não têm opção. Algumas pessoas não têm condição de ter carro, né? Mas, entre você comprar uma moto, comprar um carro e ter um pai, uma mãe idosa, filhos pequenos, comprem um carro. E aí, depois vocês compram uma moto. Tá bom? O Lox, ele falou, ele fez uma pergunta. Chico, uma dúvida que talvez seja besta, mas eu realmente não entendo. Como funciona o test ride? Eles entregam a moto e dão um limite de tempo ou quilometragem para rodar? Existe um percurso delimitado? Lox, sim. Quando você vai numa concessionária, é legal você perguntar isso, porque tem muita gente que não sabe, né? Não são todos os concessionários, uma minoria oferece test ride, tá? Uma minoria. E aí como é que funciona? Tem concessionário, quer dizer, na maioria dos casos, o concessionário, você acompanha um funcionário. O funcionário vai lá numa moto e você vai pilotando a outra moto, tá? E é um percurso já delimitado, tá? O funcionário vai falar para você, me segue. Aí ele vai rodar em torno de 10 minutos. Você vai rodar em 10 minutos com a moto. Ele vai lá, dá a volta no quarteirão, ou 2 quarteirões, você sentir a moto e depois acabou, ele volta para a concessionária. Tá? 10 minutinhos você roda com a moto para você ter essa sensação de rodar com a moto, que é muito importante. Mesma coisa carro, né? Quando você pega um carro para rodar, você vai rodar 10 minutinhos e volta para a concessionária. Já outros concessionários que oferecem test ride, eles simplesmente lhe dão a chave e você roda, né? Mas isso é uma minoria da minoria. A maioria que oferece test ride, você vai acompanhando um funcionário. E aí o procedimento é o seguinte, você tem que ter habilitação, tá? Não pode ser habilitação provisória. Você tem que ter capacete. Alguns lugares oferecem capacete, tá? Mas você tem que ter capacete, roupa adequada. Não adianta você chegar lá de chinelo, bermuda, você não vai rodar de moto. Você não vai fazer o test ride. Algumas empresas, elas obrigam você ter capacete, bota, calça, roupa adequada. Não precisa ter jaqueta, nada disso, mas pelo menos uma calça, uma bota ou um sapato fechado que não seja chinelo. Você tem uma roupa adequada, né? Como eu disse, e capacete. Algumas empresas exigem sapato fechado, calça e eles oferecem capacete, tá? Alguns concessionários exigem um mínimo de 2 anos de carteira, tá? A maioria hoje está fazendo isso, tá? Tipo, se você não tem 2 anos de habilitação, eles nem permitem. Por quê? Já aconteceram acidentes. Então, eles sabem que os menos experientes, quando pegam a moto, eles correm mais risco. Então, alguns concessionários exigem aí uma quantidade de tempo de habilitação, tá? Mas não é regra também. Então, você vai assinar um documento, você chega lá com habilitação, eles vão colocar para você assinar um termo de responsabilidade. Se você danificar a moto, cair, a responsabilidade é sua, você vai ter que pagar a moto. Ou se você
sumir com a moto, né? Então a responsabilidade é sua. Isso é meio que o que acontece. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Pergunta, Vinícius. Chico, tem um Cruze 2014, carro muito bom, nunca quebrou, sempre manutenção periódica, 143 mil quilômetros. Estou pensando em um Vovorola. Vinícius, saiba que o Corolla, manutenção mais cara, né? Carro bom pra caramba, mas a manutenção mais cara. Então, se você tá na condição de manter o Vovorola, se joga, tá? Eu gosto do Corolla, é um carro que eu teria também. E deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tá. Deixa eu botar o Davi aqui de novo. Ô, tio, você colocou áudio, só colocou um. Eu tinha mandado 2 ontem. Mas deixa eu concluir. Deixa eu falar o que eu tinha dito, né? Acho que você não tinha ouvido. Eu não falei que não vai diminuir venda, que o povo não vai comprar. Eu tô falando que quem vai ser prejudicado, na realidade, vai ser o cara que vai comprar a usada. É esse cara que vai ser mais prejudicado. Porque o cara que vai comprar a nova, ele vai se desfazer dela antes dos 80 mil, entendeu? Porque ele não vai chegar a rodar 80 mil. Pouquíssimos vão ficar com a moto um tempo desse para poder rodar 80 mil. Tem que viajar demais. E um cara que tem dinheiro para comprar uma moto dessa, ele tem muita coisa para fazer. Não vai ficar rodando de moto o ano inteiro. Depende. Fazendo longas viagens, passando 2, 3 meses viajando, entendeu? Todo ano. Ou mais. Né? É isso que eu tô dizendo. Quem vai se prejudicar vai ser quem comprar usada. Não tô falando que ela não vai vender. Pelo contrário, eu acho que vai vender. Sim. E muita gente também vai deixar de comprar por causa disso, pensando nisso. Mas quem vai se prejudicar mais vai ser quem pegar a usada. É verdade, eu concordo com você. Eu concordo, mas também muitas pessoas vão deixar de, como você falou, muitas pessoas vão deixar de comprar as usadas também. Porque sabe que a qualidade do cardan, a durabilidade da moto é baixa, né? Então é uma moto que realmente ela perde o apelo de moto durável, né? E eu fiquei decepcionado com isso, tá? Fiquei bem decepcionado. Fiquei mesmo, porque eu gosto de BMW, sempre quis ter uma R1250, me deu uma tristeza mesmo, porque eu esperava que essa linha 1300 chegasse com tudo corrigido, né? Uma lástima. Luiz Henrique. Fala, tio Chico, boa noite. Oi, Luiz, boa noite. Cara, eu sou um cara querendo comprar uma moto, mas eu vou falar com você que eu não sei o que eu escolho, velho. Porque eu queria uma Trail de baixa cilindrada. Eu me empolguei com o lançamento da Honda aí, a um preço desse não tem condição de pagar. Eu olho pra Lander, é uma boa opção, mas assim, cara, desanima ver uma moto tão desatualizada, né? Mas eu acho que vai acabar sendo a minha opção. Eu tentei a Dafra NH300, mas eu acho que é muito pequena para mim. Eu tenho 1,82, peso 110 quilos. O que você acha? Você me sugere alguma outra opção ou você acha que a Lander é realmente a melhor opção no meu caso? Obrigado, viu, cara? Então, Luiz, a NH300 ela vai te atender, cara. Não tem problema. Ela te atende. Mesmo que você tenha 110 quilos ou 100 quilos, não importa. Ela tem 25 cavalos. É uma moto boa, tá? E é uma moto que ela vai ter aí praticamente o mesmo peso. Eu acho que mais pesada do que a XRE 300. A XRE 300 ficou num peso bem legal. Mas a NH 300 ela atende, cara. Inclusive é melhor do que a Lander em relação à potência. Então ela atende. Atende a muitas pessoas. A Lander é uma moto que ela tem menos potência. Uma moto com 21 cavalos, né? Mas é uma moto que já deu, né? Já deu pra caramba. Então, cara, analise NH300, Lander, a Himalaia, Scram 411, todas essas atendem. Agora, a Himalaia Scram, eu recomendo que você não rode com garupa, tá bom? Um beijo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Vamos fechar a live, né? 3 horas da manhã. Deixa eu só responder a última pergunta do Fernando Correia. Boa noite.
Comprei uma Factor 2023 para trabalhar como motoboy. Como devo trocar o óleo? Com 1.000 ou 2.500 quilômetros? Não, 1.000, 2.000, 5.000 km. Tem alguma opinião sobre isso? Fernando, se você vai usar o óleo original, né, o óleo da concessionária, da Yamaha, eu recomendo você trocar aí com... O negócio que você vai trabalhar, né? Cara, eu recomendo você trocar com 2.500, tá? Tem gente que troca com 1.000. Eu acho que você deve primeiro verificar o óleo semanalmente, tá? Ou 2 vezes por semana, é o ideal. 2 vezes por semana verifica o nível do óleo, verifica a viscosidade do óleo. Se o óleo estiver bom e no nível certo, troca com 2.500 km. Se você perceber que baixou muito o nível do óleo, aí você troca com 1.000, tá? Porque eu recomendo trocar com 3.000. Eu não recomendo trocar com 5 nem com 1.000, mas depende muito aí do óleo, do teu motor, da tua moto, do regime, da temperatura. Então eu recomendo que você verifique o nível do óleo a cada 2 vezes por semana. Se tiver tudo certo, viscosidade, nível do óleo certo, troca com 2.500. O cara de peixe, ele disse que estava procurando uma Crosser, mas porque a Yamaha nunca ajeitou o problema crônico dela da caixa de direção. Não sei, cara de peixe. Vai ter que perguntar para a Yamaha. Não sei mesmo. Será que é porque ela não liga para o consumidor brasileiro? O Davi, ele fala aqui, eu vejo que boa parte das pessoas que compram BMW só o fazem para aparecer. Há quem realmente goste pelo que ela oferece, mas é mais status. Eu discordo de você, Davi. Discordo mesmo, tá? Se você tivesse dinheiro... É um pensamento seu, porque você realmente tem... E aí eu vou falar assim, se você tivesse a possibilidade de comprar uma BMW, tivesse dinheiro suficiente, você compraria, cara. Você tá tendo um pensamento preconceituoso e trouxa. Você é meu brother, velho, você sabe disso. Mas é um pensamento de trouxa. E você não é trouxa, velho, que eu lhe conheço. Então, cara, vá por mim. Se você tivesse dinheiro pra ter uma moto, uma baita moto dessa, você compraria, cara. Tem nada a ver pra tirar onda. Pô, você tem aí dinheiro suficiente, dinheiro legal. Aí você vai comprar uma moto uma Himalaia, pô, você vai comprar uma baita moto mesmo, você vai comprar uma BMW, porra. Tem nada a ver com status. É poder aquisitivo, o cara que tem dinheiro. Vamos lá, você tem dinheiro. Você vai comprar um carro de alta qualidade, conforto, ou você vai comprar um Celta? Porra, velho. Vai comprar um Kwid? Ou vai comprar um baita carro? Você tem dinheiro, velho. Você vai comprar um Kwid que não tem conforto? Ou você vai comprar um baita carro? É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. É um pensamento seu preconceituoso. E de que não tem dinheiro pra comprar uma BMW. É sério, velho. E eu prefiro falar, perder o amigo do que não falar o que eu penso. No dia que você tiver dinheiro, Davi, pra comprar uma BMW, assim, dinheiro... Você não precisa ficar contando moeda nem nada. Você vai comprar uma BMW, porra. Você não vai dizer, mas eu não vou comprar uma BMW, mas vai comprar uma Triumph. Ou uma Ducati. Pronto, você não compra uma BMW, mas vai comprar uma moto, velho, de alto padrão. Então não vem com esse papo não, pô. Esse papo é de quem não tem dinheiro pra comprar. Por isso que os trouxas de BMW falam, você fala isso porque você não tem dinheiro pra comprar. É verdade. É verdade, pô. Porque eu tenho uma Harley. Porque eu tive condição de comprar uma Harley. E aí eu vi um monte de gente falando, essa moto é uma porcaria, tal. Pô, velho, compra uma Harley que você vai ver se é uma porcaria ou não. Aí o cara vai dizer, é uma porcaria, mas eu prefiro uma Triumph. Eu disse, pronto, mas é tudo caro. Você não gosta da Harley, mas você não vai ter uma moto inferior à Harley. Quem tem uma Harley, velho, não vai pegar uma custom inferior à Harley. Não vai, porra. Quem gosta de Harley? De moto custom, vamos lá, moto custom. Quem gosta do estilo custom não vai pegar uma Chopper Road, porra. Não vai, porra. Não vai, cara. Vai pra Harley. Aí vamos lá, o cara tem uma Harley. Tinha uma Harley, teve as motos mais do baralho da Harley. Aí ele vai comprar uma Super Meteor. Você acha que o cara ele vai comprar... O cara tem dinheiro pra comprar uma Harley, ele vai ficar na Super Meteor porque ele quer? Não, pô, é por algum outro motivo, ou por assalto, ou porque ficou... Sei lá, mas ele não vai, porra, ele não vai. Se o cara tem dinheiro pra comprar uma Harley, ele vai comprar uma Harley mais confortável, ou melhor do que aquela outra Harley que ele tinha. É isso, velho. Mas nunca o cara que tem dinheiro, ele vai comprar um Celta porque ele gosta do Celta. Ele pode até comprar um Celta porque ele gosta, mas ele vai dizer que ele vai pegar aquele carro pra rolezinho, pra ele se sentir mal. Tipo dono de Fusca. Fusqueiro.
Todo fusqueiro tem outro carro. O fusqueiro que tem dinheiro. Ele tem outro carro, que é mais confortável, é legal. Aí no final de semana, que ele quer sentir o carro na mão, ele quer sentir rodando no carro velho, vintage, ele vai lá e pega o Fusca pra rodar. Mas ele não vai pro trabalho dele de Fusca todo dia, vai? Não vai, pô. É a mesma coisa a BMW. Então quando eu ouço a galera falando, quem compra BMW é pra tirar onda. Porra, não é, velho. Quem compra BMW, o que é uma moto com conforto, qualidade, tecnologia. Pode não gostar da BMW, mas pega uma Triumph, pega uma Ducati. Quando a gente tem dinheiro, a gente muda, tá? Quando o nosso poder de consumo aumenta, a gente muda muita coisa. É difícil você voltar para um produto inferior. Pô, velho, hoje eu tenho condição de ter todo tipo de moto. Certo? Quando eu olho para uma Chopper, eu fico assim, pô, velho, eu queria ter uma Chopper de novo. Mas seria aquela moto só pra eu rodar assim uma vez ou outra pra... Tipo, tá, vou rodar. Mas você acha que todo dia eu ia rodar de Chopper? Se fosse pra ir pro trabalho, sim. Porque é mais barato. E é mais rápido do que pegar uma jaca pra ir pro trabalho. Mas tipo assim, é o que eu gostaria? Não. Então, vamos pensar assim, vamos ter esse pensamento mais racional. E Davi, você é um cara inteligente que eu lhe conheço, você é meu amigo. Mas eu garanto a vocês, tá? Quem tem dinheiro e tem condição de ter um carro, um baita carro, não vai comprar um Kwid. Não vai. Tá? Não vai. Não vai porque o Kwid é desconfortável. Tá? É isso, um beijo, tá? É isso, ele tá dizendo, tá certo, mas eu vejo outras motos, não tem só BMW. É isso, pô. Você vai ver Triumph, Ducati. Cara, Ducati, por exemplo, o cara que não quer ficar na Harley, ele vai pra Ducati, pô. O cara não gosta de Triumph nem de BMW, ele vai pra Ducati. Pronto, simples assim. Ele vai pra Ducati. Entendeu? Ó, um beijo pra vocês. Um dia eu quero ter uma Ducati. Eu quero ter uma Ducati um dia. Mas falta-me... Sabe, beleza eu já tenho, mas me falta isso aqui. Um beijo pra vocês, tá, gente? Amanhã eu tô aqui. Espero que sem problemas de internet, porque tá soda, viu? Muito obrigado aí a todos vocês que aguardaram, ficaram aqui até agora. Tá? Um beijo. Até amanhã, viu? A internet aqui tá porre, mas amanhã eu vou estar aqui. Beijo, obrigado, hein? Valeu! What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. I'll be yours again. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen.
The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Quinta